Até me esqueci de nos colocar no ecrã, mas pronto, fazemos aqui o debrief em privado. Ora, estamos de volta para vamos falar com debrief, mais uma vez sem a Inês. A Inês teve de serviço para as eleições europeias e deve voltar, se tudo correr bem, no Grande Prémio de Espanha. Estou com o João Amaral, como sempre. Aliás, esta é a tua casa, eu estou cá de passagem. Um, e vamos olhar aqui um bocadinho para o que foi o Grande Prémio do Canadá, uma corrida cheia de incidências e que nos proporciona um bom espetáculo. Mas antes disso, como sempre, agradecer às nossas e aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast. Já sabem, patreon.com/bff1 ou aqui no YouTube, escolhendo juntar-se ao canal e tornando-se membro. A partir de €1 por mês, estão-nos a ajudar. Nós não somos a maior comunidade de Fórmula 1 em Portugal, mas somos certamente a melhor. Todo o apoio é útil e necessário e também não queremos ficar dependentes de publicidade e de terceiros para manter isto a funcionar. Portanto, se puderem ajudar e contribuir, a partir de €1 por mês, patreon.com/bff1 ou tornando-se membros do canal do YouTube e ajudam-nos a manter toda esta plataforma que tem muitos e variados conteúdos e que alberga muita gente. São muitos podcasts com muita gente que dedica o seu tempo e o seu conhecimento e as suas paixões, partilhando-as com todas e todos aqueles que nos ouvem. Também já sabem, temos os nossos grupos do WhatsApp, têm os links nos nossos perfis das redes sociais e na descrição do episódio, tanto nas plataformas de podcast como aqui no YouTube. E também podem seguir-nos no X ou no Instagram, onde metemos conteúdo diversificado sobre as várias modalidades. Posto isto, cumprimentar o nosso Fórum TCF, está aqui o Miguel Maia já a desejar-nos uma boa noite desde Vila do Conde e um abraço para ele e a todas e todos aqueles que estão a juntar agora em direto. Bem-vindos e participem no nosso Fórum TSF com as vossas perguntas, questões, comentários, opiniões, o que quiserem e tiverem para dar. João, Grande Prémio do Canadá. Eu diria que está no top 3 dos melhores grandes prémios desta temporada. Não sei quantificar se é o melhor, se é o segundo melhor, se é o terceiro melhor, mas proporciona-nos uma boa corrida, com a variabilidade atmosférica das condições climatéricas. Ora chovia, ora parava de chover, ora voltava a chover. O traçado nunca esteve verdadeiramente seco até 20, 25 voltas do final da corrida. Isto depois de uma sessão de qualificação que também foi toda ela muito interessante de seguir pelas mesmas razões e porque apesar de ter sido em seco a temperatura estava muito baixa e havia sempre a ameaça da chuva. E isto deu-nos aqui uma grelha de partida um bocadinho diferente daquilo que era expectável. Portanto, os Ferrari, como o Sérgio Pérez, acabaram fora do top 10 e depois dentro do top 10 tivemos 7 pilotos em 23 décimas de segundo. Aliás, eu nem sei, eu estou cansado, 23 centésimas, assim que é. Sim. Por 23 décimas era 2,3 segundos. Sim. Portanto, 23 centésimas de segundo, qualquer um deles podia ter feito volta para pole position naquela última tentativa no Q3, com a particularidade dos Mercedes terem feito os melhores tempos com os pneus usados na primeira volta lançada do Q3, não na segunda. Dás-me aqui uma pequena apreciação do que é que tu achas que foi este grande prémio e depois vamos então aos específicos deste fim de semana. Ok, olá, boa noite, João. A casa, sabes bem que é tua, acolhes-me e eu gosto muito de cá estar. Estou contigo, foi uma das melhores corridas do ano. Também não sei se foi a melhor, se não foi a melhor. Acho que a melhor está sempre a vir, de modo que ao fim destes anos todos tenho sempre esperança de que a próxima seja melhor do que a anterior, ainda que a probabilidade disso acontecer em Barcelona não seja grande. A corrida foi a corrida foi, como disseste, muito eventful, muito preenchida de acontecimentos. E esse para mim seria, porque vamos falar a seguir de coisas mais particulares, seria o primeiro destaque, é o circuito da Ilha de Notre-Dame, o circuito de Montreal. Não sempre, mas mais vezes acontece isso do que o contrário, dá-nos corridas extraordinariamente interessantes, não só porque o circuito é como é um circuito à antiga, mas também pelas condições atmosféricas que são sempre
enfim, são, como tu disseste, são incertas, não é como em Spa que nós sabemos que vai chover. Ali pode chover como pode não chover, e se chover pode chover numa parte da corrida, não chover na outra. Toda a gente falou de 2011 e da corrida que até então tinha sido a mais longa de sempre da história da Fórmula 1, e já falámos dela aqui no Pináculo. Eu lembro-me de 89, em que aconteceu o mesmo com um golpe de teatro no fim, 90 a mesma coisa, ou seja, tivemos ontem uma corrida clássica do Canadá. Mas convenhamos, estamos cá nós dois, foi a de 91, não é? A de 91, sim, a de 91 foi espetacular pelo resultado final. Descomunal, menos os últimos 500 metros. Foi espetacular pelo resultado final e por ver, por ainda hoje a ver quem acredita naquela história de ele andava tão devagarinho que houve um problema elétrico que impediu o motor de se manter a funcionar. Também dito em português mais comum, como fez uma cagada do tamanho do mundo e nunca ninguém lhe perdoou isso na equipa. E o Deixou o carro Piquet, ir abaixo, isso, basicamente. e o Piquet ganhou a última corrida da vida dele. Mas não, essa corrida em si foi um bocadinho chata. Estas outras tiveram mais interesse. E a de ontem teve muito interesse. Teve, como disseste, uma grelha que não era invertida, mas era quase, em parte. Teve equipas que recuperaram competitividade, e já lá vamos. Teve equipas que mantiveram a competitividade. Teve outras que deram um trambolhão descomunal e voltaram para um caldeirão no qual já não se encontravam há uns bons 2 anos. Uh, e no meio disso tudo teve aqueles pilotos a fazerem o que sabem fazer bem, que é dominar as condições. Teve uma coisa extraordinária, que foi quase toda a gente a cometer um erro a determinada altura da corrida. Eu não consegui ver com extraordinária atenção, sei lá, corridas como a do Alonso ou do Stroll, não vi os onboards para saber se tiveram saídas de pista ou não, mas daqueles que estavam a ser filmados em full time, acho que todos, num momento ou noutro, tiveram um momento de ai, 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 ai. Alguns desses momentos foram determinantes para o resultado que eles obtiveram na corrida, outros nem tanto. Sim, e vamos começar por Max Verstappen, que acaba por sair vencedor depois de um fim de semana extremamente complicado para a Red Bull. O carro não estava afinado para este circuito, podemos dizer. Na sexta-feira tiveram imensas dificuldades, tiveram um problema de DRS no carro do Max também, que tiveram que resolver, e tiveram que mandar esse motor agora para a Inglaterra para ser investigado, para ver se podem recuperá-lo para o resto da temporada, porque senão isso será um problema acrescido mais lá para a frente. A verdade é que o Red Bull aqui não era o carro mais rápido, estaria seguramente atrás de Mercedes e McLaren. Mas Max Verstappen faz uma corrida espetacular, porque mesmo o erro que comete é um erro em que acaba por não perder nada, a não ser 1,5 segundos para o Russell, naquela saída na curva 2, que ele vai por dentro, por fora da curva, mas regressa onde estava e só teve que aguentar o embate do Norris a chegar e depois gerir a partir daí. Mas de facto a Red Bull e Max aproveitaram os erros, as lutas e os problemas dos outros para conseguir mais uma vitória. E o que é mais impressionante é que, não tendo o carro mais rápido, quando ele se apanha à frente, ele consegue abrir logo aqueles 2, 3 segundos de segurança, que lhe permitem depois gerir toda a corrida até ao final. Como é que viste a atuação do piloto neerlandês? Não, enfim, é tudo que disseste e um bocadinho mais, não é? Ou seja, passamos grande parte destes últimos 2 anos a ouvir dizer que o Max Verstappen, como ouvimos do Hamilton e todos, é o carro, tipo, não é assim tão bom. Eu tenho essa discussão muitas vezes fora deste nosso pequeno fórum, noutros fóruns, quando vou encontrando outros amigos, vão dizer, pá, o gajo assim, o gajo assado, é o carro, não é? É um tipo antipático, ele pode ser o que quiserem, pode ser bruto a falar, podem não gostar do feitio do nariz. Mas é nestas corridas que se mostra quem é campeão do mundo e quem não é. É num fim de semana em que o carro, como tu disseste bem, não foi o mais rápido. Eu não sei se o Red Bull alguma vez foi o carro mais rápido este fim de semana em pista. Admito que nas últimas voltas, depois da saída do safety car, aquelas últimas 12 voltas, ele tenha sido, aquele conjunto dele com o carro tenha conseguido ser mais rápido que os outros, isso é o objetivo, mas não sei se era o carro mais rápido em pista. Sei que em vários momentos da corrida não foi, mas começo logo pela qualificação, porque quer dizer, na qualificação e depois do fim de semana difícil, que tu descreveste bem, eu, para te ser franco, não estava à espera que ele arrancasse aquele tempo à milésima de segundo, não é? Teve essa curiosidade fantástica de, pela segunda vez na história da Fórmula 1, conseguir fazer exatamente o mesmo tempo. Os dois primeiros classificados. 1,12.000. Sim, enfim, na vez anterior foi ainda um bocadinho mais estranho, porque foram os três primeiros a fazer esse tempo. Como é que é possível que carros tão diferentes em pistas, com quilómetros, com tudo? Nós gostamos de falar às vezes. Onde é que foi? Os outros foi em Jerez? 97, sim, foi o Villeneuve, o Schumacher e o Frentzen. Exato.
Eu diria que aí é mais difícil conseguir isto, porque é uma pista mais técnica. É uma pista são mais 3. técnica e estavam a decidir o campeonato do mundo naquela corrida. Era a última do ano. Portanto, para quem gosta, como nós, às vezes discutir a temperatura da luz numa determinada curva que alterou o comportamento daquele milímetro de borracha, isto é quase acreditar em milagres, que há 2 pilotos que conseguem fazer exatamente o mesmo tempo. Dito isto, eu não estava à espera que ele fizesse aquele tempo em qualificação, ele teve dificuldades, até para passar à Q2, quer dizer, o Pérez, E de a quem vamos Q3? falar depois, fica na Q1, até por um erro da equipa, segundo se disse, mas a verdade é que, ou também por um erro da equipa, a verdade é que o Verstappen também não passa assim com flying colors como é habitual, e portanto o carro estava difícil de guiar. E depois chega à Q3 e no momento em que conta, depois de se ter queixado que não podia passar por cima dos corretores e que aquilo assim, que aquilo assado, tipo, atira o carro para cima dos corretores em todas as curvas e faz um voltão e não fica com a pole position por aquele milagre de ficar com o mesmo tempo. É espetacular e é a prova de que o talento está lá e enquanto este homem estiver na Fórmula 1 e o carro que ele tiver qualquer hipótese de ganhar, nem que seja 1 em 10, ele vai lá estar a lutar pela vitória. E depois foi isso que ele Só, fez no domingo. só Sim, para sim. explicar a quem não conhece, na Fórmula 1 e vários esportes motorizados, quem consegue o tempo primeiro Uhum. mantém-o até ser batido. Se alguém empata, vai para trás na classificação. Portanto, não há execos nem a moeda ao ar. O Russell fez o tempo primeiro, 1:12.000. O Max fez depois e, portanto, o Russell ficou com a pole position. Excelente explicador. Agora ao vivo e em direto e a cores e não no Instagram. Mas portanto, eu acho que é aí que começa a vitória dele, não é? Ou seja, ele parte de segundo lugar e sabemos que vamos ter que contar com ele na luta pela vitória num circuito que admitidamente não era um circuito em que o Red Bull se sentisse tão à vontade como eu acho que se vai sentir, por exemplo, em Barcelona. O Dr. Marco tinha dito isso na antecipação do Grande Prémio, que estavam longe de ser os favoritos. É verdade que ele exagera sempre um bocadinho para baixar expectativas e, portanto, há que dar ali um pequeno desconto, mas a verdade é que os McLaren e os Mercedes estavam melhores do que o Red Bull. E apesar de tudo, quem ganhou foi o Red Bull, não é? Portanto, não vale a pena virmos chorar a dizer, é sempre mais do mesmo, lá está este gajo a ganhar. Ele ganhou porque é bom. Esta deu-lhe trabalho, como deu em Imola, e este ano a probabilidade maior é de que ele venha a sagrar-se campeão do mundo, mas este título vai-lhe custar, não tanto como o 2021, porque 2021 é assim uma coisa que acontece àquele nível de embate, não estou a falar de disputa pelo Campeonato do Mundo, uma vez de 20 em 20 anos, ou coisa que o valha, mas também não vai ser o passeio de 22 a 23, já não está a ser esse passeio, e portanto estamos a ver o talento do Max Verstappen a vir ao de cima. O que é bom, mesmo para quem não gosta dele, e aproveita cada oportunidade para lhe dar assim uma facadinha. Quando ele saiu de pista, eu recebi uma mensagem a dizer, lá está ele. E é verdade, lá estava, ele cometeu um erro, e sob pressão comete mais erros do que quando tem 40 ou 50 segundos de vantagem. Dito isto, quando chegamos ao fim da corrida, o Max Verstappen está lá e nos momentos decisivos está lá e fez, tirando essa saída de pista, fez tudo bem feito e é um justíssimo vencedor do Grande Prémio do Canadá. Se me perguntares como fã se preferia que tivesse ganho o outro, sim, para dar mais piada ao campeonato. Agora, eu gosto muito de reconhecer talento quando o vejo e o talento está ali. Por acaso, eu ontem, e nós comentámos no WhatsApp, mas eu ontem dei uma sensação que o Max foi o único que quis mesmo ganhar e, Uhum. portanto, nem me incomoda, nem deixem de incomodar, acho que é justo. Foi o melhor no cômputo geral, foi o que cometeu menos erros, foi o que teve menos problemas, foi o que teve a melhor estratégia. Portanto, é uma vitória ganha no braço, merecidamente. Portanto, era bom ter ganho o outro para animar o campeonato, talvez, mas ontem era aquele dia Sim, em que, pá, 100% justo. Não há sim. nada a dizer, não há nada a apontar. Foi ganho na pista, no braço e num dia com condições muito difíceis por causa da chuva e do estado do asfalto. E portanto, acho que enquanto fã de Fórmula 1 só podemos estar felizes por ver alguém conseguir Uhum. fazer uma corrida assim e ganhar contra todos os obstáculos que teve pelo caminho. Acho que é justo. Antes de continuarmos, só ler aqui alguns comentários, porque senão isto começa a Uhum. acumular e já sabemos porque é que a casa gasta. O Francisco Duarte cumprimenta-nos, diz que é o Ocon do grupo do WhatsApp. Não sei o que é que isto quer dizer, mas não temos nada contra o Ocon. Eu, pelo menos, não tenho. Há quem tenha. São contas de outro rosário. Um abraço ao F. Martins, que identificou aqui a minha t-shirt, Shake and Bake Baby. Um abraço ao Sérgio, ao SDM, ao Carlos Lopes. O F. Martins diz que ontem tivemos uma bela corrida, a qualificação também foi cativante.
Um abraço ao Emanuel Gonçalves. O Francisco Duarte acha que o Stroll saiu da pista antes da reta da meta. Não me lembro, é capaz de ter ido em frente. Sim, tem razão, tem toda a razão, Foi? sim. Há ali Não uma me volta lembro. qualquer em que ele arrisca e tem que Estava a passar tentar uma ultrapassagem, não era? isso, e depois tem que passar entre aquela Entre marca o que Pino. existia sim, entre o Pino e a reta. Tem toda a razão. Era o que eu dizia, eu acho que ontem toda a gente cometeu erros em pista, Eu estive a ver o onboard do Alonso, e não viste não me nada lembro dele sair de pista, não. Ele errou a entrada numa curva aqui e acolá, em que depois saiu mais lento e perdeu tempo, mas de ir fora de pista mesmo não vi. E tem uma salva, ele salva ali uma situação quando está em luta com o Hamilton, uhum. que é surreal, que o carro vai, acho que foi à Uhum. saída das boxes, ou não? Não, foi antes de ir às boxes. Eu lembro de ter Ele, visto a imagem, mas não me lembro onde era. eu sei que foi assim à curva 2, mas Hum. ele perde completamente o carro Sim, e segura logo a seguir de uma maneira impressionante, a milímetros do muro, sim. e aguenta o Hamilton atrás ao mesmo tempo. E, portanto, acho que foi mais uma. Mas já vamos falar do Alonso. Sim, mas Um quando ele abraço ao vai Marcelo. Diz desculpa isso. lá, quando ele vai em frente e falha a curva, é a curva que se vira, não é? Ou seja, ele não comete erros, nós sabemos isso. O Alonso é incapaz de cometer erros, portanto a curva naquele momento decidiu Não, não, virar-se. não, nem foi em curva, foi em reta, foi em É aceleração. reto. Não, isso foi essa que estavas a falar, mas estavas a dizer que ele tinha errado a entrada numa curva. Não, mas errado tipo o Apex, não Claro, foi foi. o Apex que se virou ao meio da curva, que é Exatamente, parvo. É foram isso os que eu estou a comissários dizer. que mexeram o Isso, Apex. isso. Desculpa. Um abraço aqui ao Marcelo Magantes, junto a nós também. O Bernardo Figueiredo aqui a dizer que já há alguns grandes prémios que o Max não tem, destacadamente o melhor carro, é mais animado para os fãs assim. É, O JF1 diz que o Max está a colocar em perspectiva o domínio da Red Bull nos últimos 2 anos. A velha questão carro ou piloto, a Red Bull está com um problema em mãos com o Pérez, creio não existirem mais dúvidas. Já vamos falar do Pérez. O Miguel Maia diz que ontem ganhou o melhor kit de unhas, concordo. O Iwosa e o Leclerc já montou os pneus de neve, acho que está sol. Já vamos falar da Ferrari. O STM diz que aqui também não tem nada contra o Ocon, mas posso ir buscar a mala de ferramentas. Não, deixa estar quieto, deixa lá estar o rapaz. Ontem foi comido pela equipa, já chega, não é preciso mexer mais. Continuando, McLaren, Lando Norris, eu fiquei com a sensação que por 2 vezes teve a corrida na mão e por 2 vezes a deixou fugir. Uhum. Ele faz ali uma ponta final do primeiro stint espetacular ao ataque e recupera, passando o Russell e Verstappen para a liderança. E eu, na altura, lembro-me, eu fiquei um bocadinho surpreso porque quando ele faz os ataques ao Russell e ao Verstappen, tanto o Russell como o Verstappen cometem o mesmo erro, que é eles defendem por Uhum. dentro e deixam a Sim, linha seca para sim. o Norris. E curiosamente, entre essas duas ultrapassagens, o Alonso tem uma tentativa de ultrapassagem do Hamilton Uhum. em que faz o oposto. Uhum. Fica na linha seca e diz ao Hamilton: se quiseres passar, vai tu para a linha molhada. Conclusão: o Hamilton não conseguiu passar, mas o Norris passou os outros dois. Não percebi porque é que tanto o Max como o Russell acabaram por ir para a linha molhada, para a zona molhada para defender o interior. Como Mas mais isso é tarde, outro acho que assunto. o Piastri faz isso com o Russell também, ou seja, quando se defende, não naquela que o Russell consegue ultrapassá-lo, acho que também, ainda que aí já estivesse quase tudo seco, também fica na melhor linha e deixa a linha alternativa ao Russell, encostando um bocadinho ao exterior da chicane. Mas os McLaren, mais uma vez, a demonstrar que Uhum. estão em grande forma, têm carro para todo tipo de circuito, já não é um carro complicado nas curvas Uhum. lentas, não é um carro que falta velocidade de ponta, não, tem tudo já e, portanto estão a acrescentar performance agora ao carro a cada grande prémio e a conseguir estar na luta direta com a Red Bull, seja em que circunstância for. Aqui tivemos a surpresa Mercedes que apareceu neste duelo, mas a verdade é que Lando Norris tem momentos brilhantes na corrida, mas tanto na largada como no arranque continua a ser muito suave, digamos assim. Cada vez que o safety car saía, o Norris deixava ir e em vez de ir logo para cima e tentar ultrapassar ou meter pressão, não fazia isso. E isso mete um bocado de confusão e sei que tu ainda te mete mais confusão do que a mim. Porque dava a sensação que o Norris tinha o melhor carro em pista ontem e podia e devia ter sido mais agressivo em alguns momentos para poder tentar a sua segunda vitória no campeonato. Se aquela ponta final do primeiro stint foi espetacular, a partir daí já não se viu nenhum golpe de asa da parte do piloto inglês. Não,
A ver, parte boa, parte positiva. A McLaren, como nota aqui ao lado, enquanto estavas a falar no início, fui tirando e escrevi a McLaren, não escrevi nem Norris nem Piastri, porque acho que de facto a parte boa é a equipa, como dizes e bem, ter um carro como o Nuno Pinto anda a dizer há muito tempo, é extraordinariamente confortável de conduzir, é, é cada vez mais versátil e, portanto, é igualmente competitivo em pistas lentas, em pistas rápidas, em pistas assim, em pistas em que é preciso mais aerodinâmica, em que é preciso mais tração mecânica, tudo. Isso é bom. O Norris é obviamente um piloto hiper talentoso, é um campeão do mundo em potência, não nos esquecemos mais da. Não nos esquecemos mais nem dos comentários do Bijou, nem daquele comentário do Lewis Hamilton em que dizia Lando such a great driver, quando obviamente sabia que o ia ultrapassar logo a seguir. E é verdade que é um great driver. Eu como tu, e sabes isso, porque também tu disse ontem no WhatsApp, logo a seguir ao arranque do safety car, acho que o Norris é muito macio. Acho que a palavra é essa. É um tipo muito porreiro, é um tipo inteligente, tem o talento todo nas mãos, tem uma cabeça que funciona francamente bem. Acho que é muito macio. Acho que há ali outro problema na McLaren, é que eles de facto têm o carro com competitividade, essa parte que é mais ou menos uma ciência exata, ou mais ou menos exata, está a atingir-se. A parte estratégica ainda precisa de algumas afinações, e isso viu-se, aliás, logo no primeiro safety car, quando o Sargent bate, porque, enfim, ficámos todos a achar que era o karma e que ele tinha apanhado o safety car e que estava a vingança de Miami, vingança, obviamente, sem vontade, sem Sim, nenhuma expressão. o troco de Miami, Isso, digamos isso, assim. o troco de Miami tinha acontecido, mas o próprio Norris veio dizer no fim da corrida que foram eles que erraram. Ele e a equipa. Não é um erro da equipa, nem é um erro só dele, é um erro dele e da equipa. Ele está a falar com o Will Joseph no rádio. Ele tinha tido a oportunidade de entrar nas boxes como os outros entraram, mas decidiram não o fazer e, portanto, depois apanha o safety car onde apanha e perde com isso 10 segundos. Portanto, enfim, acho que isso é um erro estratégico que acaba por condicionar um bocadinho a corrida do Norris. Depois, é como dizes, nos arranques e nos momentos cruciais, ainda lhe falta aquela vontade de vencer que o Verstappen sempre teve desde o início. Não é que o Norris não tenha vontade de vencer, não estou com isto a medir vontade de vencer, a minha vontade é maior do que a tua, apesar dos homens gostarem muito dessa conversa. Acho que lhe falta essa, desculpem a expressão, essa sacanice de rua que alguns têm, o Verstappen claramente tem, e que lhe diz é ganhar ou é ficar. E ele não tem. O Verstappen tem, e ainda tem hoje, ao fim de 3 campeonatos do mundo da liderança destacada do campeonato do mundo, e isso viu-se no último safety car, a forma como ele arranca a meio da chicane e que os deixa todos lá para trás, e o Norris não tem ainda. É isso que eu acho. Eu acho que ele um dia é capaz de desenvolver essa capacidade, se calhar deixa de ser um gajo porreiro nessa altura, mas é um bocadinho essa sacanice que lhe falta ainda. O talento está lá, o carro tem a velocidade. Ele não precisa de andar a empurrar pessoas para fora de pista, não é isso que eu estou a dizer, nunca gostei de gajos desses. Precisa de ser um bocadinho Não, mais. colocar pressão, não é? Por exemplo, o Isso Max ter faz uma segurança. coisa quando está atrás de alguém no safety car, é estar sempre ali em cima, a apertar, e vai para a esquerda, vai Uhum. para a direita, e mostra-se no espelho, Isso, e diz, eu estou aqui, se sim, erras, listo. sim. Como o Uh, Alonso tem, não é? O Alonso faz a mesma isso, coisa. É essa sacanice de rua, não consigo, streetwise, se calhar, que eu acho que ainda falta ao Norris. Isso não é necessariamente um defeito e não significa que sem essa característica ele não venha a ganhar imensas corridas e ser campeão do mundo. Longe disso. Agora, ontem fiquei com um pequena marca de boca por causa disso, porque acho que ele podia ter sido um bocadinho mais incisivo. Há uma palavra que toda a gente gosta de utilizar hoje em dia que é assertivo. A palavra existe há muitos anos. Eu sempre a vi utilizar. Pronto, se calhar falta ser um bocadinho mais assertivo para ir para cima do Max com tudo o que tem. Havia uma personagem na série House, não sei se tu viste o House, eu quando via. aquilo dava na televisão via, e havia uma daquelas estagiárias a que eles chamavam, era uma loira que eles chamava Cutthroat Bitch. Pronto, eu acho que o Norris falta-lhe ser um bocadinho Cutthroat Bitch, é o Cutthroat que lhe falta. De resto, está lá tudo, é bom ver a McLaren de volta à parte de cima das corridas. O Piastri faz também, já porque estamos a falar da McLaren para despachar isto, Sim, sim, não, ia-te despachar perguntar a isto, seguir, não é portanto. despachar o episódio, é despachar a McLaren. Uh, Acho que o Piastri faz um ótimo fim de semana. Há ali momentos no fim de semana que consegue fazer voltas quase tão rápidas como o Norris e faz. Há um momento entre a volta 16 e a volta 25, creio que ele faz tempos por voltas espetaculares. Tem uma estratégia diferente da do Norris, que também não é necessariamente a melhor. Aliás, falamos sobre isso, porque quando o Norris sai das boxes, sai mesmo à frente dele e isso condiciona-o. Não é a mesma coisa lutar contra o Norris ou lutar contra o Russell ou contra o Hamilton ou contra o Verstappen. Eu acho que ele vai ter mais cuidado. Vamos dizer que desse ponto de vista ele não é um Ocon, não é?
não está livre de bater no Norris, mas vai evitar, e depois na parte final de corrida ele é sacrificado, porque a equipa pede-lhe claramente, pergunta-lhe, aliás, és capaz de ir para cima do Verstappen? E ele responde com... Eu aprecio o Piastri, tenho que o dizer com franqueza, já o disse mais que uma vez, porque ele parece ser de facto um tipo com a cabeça no lugar e diz, para cima do Verstappen, eu tenho problemas maiores neste momento, porque tinha o Russell atrás dele a dar tudo o que tinha, com um carro mais rápido naquela fase da corrida para o passar, portanto, apesar do quinto lugar, ele faz um bom fim de semana, o Piastri continua a ser... Não é tão rápido como eu esperava nesta altura, mas continua a ser um ótimo piloto e a McLaren tem carro para os dois. E isso é uma vantagem que eu acho, não querendo voltar ao Verstappen, que neste momento a McLaren e a Mercedes, de quem falaremos a seguir, creio, se recuperar a competitividade, é uma vantagem que tem sobre a Red Bull, porque a Red Bull tem uma dupla de pilotos mais oscilante. Tem de longe aquele que é neste momento um dos 3 melhores pilotos na grelha de partida, se não o melhor. Enfim, depende do dia, depende do fim de semana, depende da temperatura da luz, como dizia há bocadinho. A McLaren e a Mercedes têm uma dupla de pilotos bastante mais equilibrada e isso viu-se na corrida de ontem, não é? Tivemos um lone rider num Red Bull contra uma armada Mercedes e uma armada McLaren. Eu sei que ele se consegue sozinho desenvencilhar dos outros. Permite às outras equipas escolherem estratégias mais versáteis. Não que isso ontem tenha servido a alguma coisa. Muito bem, ler aqui mais alguns comentários, que é para não irmos acumulando. O F. Martins diz que permita-me um salto para a Williams e aquela ultrapassagem do álbum, inacreditável, como passa milimetricamente por entre os carros. É o momento da corrida, para mim, acho que é espetacular. Seja quais forem as circunstâncias que proporcionaram aquele momento, ver um piloto a fazer aquilo, passar na chegada ao ponto de travagem e ainda ganhar margem e perceber que tem espaço para se meter por dentro, para comer o segundo na entrada da chicane, é brilhante. Foi um grande momento da corrida. O Ricardo Garofalo diz que desde o início da era efeito solo o Hamilton tornou-se um piloto comum. Não se tornou um piloto comum, não tem carro para ser mais do que um piloto comum nesta altura, porque o Hamilton não está confortável no carro. E um piloto quando não está confortável no carro não tem aquele extra, não é? Não consegue sacar. E nós vamos vendo quando o Hamilton tem um carro verdadeiramente bom nas mãos, por alguma circunstância, ele entrega, não é? Aquela pole position no passado na Hungria, aqui esteve na luta pela pole position, correu mal a última tentativa e na primeira teve um azar que atravessou-se a chegar ao mundo dos campeões, não foi? E perdeu aí o tempo para o colega, se não tinha sido ele a fazer a pole position. E portanto acho que isto também é mais do carro do que do Hamilton, como era também mais do carro do Hamilton quando dominava com um minuto de avanço, faz parte, mas o talento está lá e a capacidade está lá. E não passou comum por causa disso. O Biju diz que veio aqui, boa noite, só vim aqui ouvir o Salviano para depois na quarta-feira, quando ele disser comenta isso no debrief, não tenho que voltar aqui para saber o que ele disse. Pronto, acho que é uma boa tática, Biju, estás a aprender, a evolução é boa nas pessoas, fico muito contente com essa progressão e assim já ficas a saber do que é que estamos a falar quando nos referimos ao debrief na quarta-feira. O JF1 diz que o McLaren a continuar assim ainda vai ao Dakar e safa-se, quem sabe. O carro funciona em todo lado. Se calhar se o metessem no Dakar assim com uma coberturazita para a areia não entrar para dentro do cockpit, eram capazes de safar. O Francisco Duarte, fui o único a ficar iludido com os As no início da corrida. Não sei o que é que entendes por ficar iludido. Acho que ficámos todos surpreendidos e acho que é um momento histórico porque finalmente os pneus azuis da Pirelli serviram para alguma coisa. E curiosamente é para a situação de intermédios. Foi quando eles funcionaram. Basta lá perceber porquê. Italian Technology. Exatamente. E agora, todos nós sabíamos, ou pelo menos a maior parte de nós sabia, que era uma questão de voltas, não é? Até a chuva amainar. Era sol de pouca dura, mas ao contrário. Exato, era chuva de pouca dura. Mas foi espetacular, eu adorei ver. E eu até, aliás, na votação no Twitter do piloto do dia, pus o Max Verstappen, o Lando Norris, o George Russell e o duo da AS com os pneus de chuva. Aquelas primeiras voltas foram fantásticas. Foi pena o Magnus não ter chegado mesmo à frente da corrida. E aí é que tinha ainda mais piada, não é? Se ele conseguisse liderar o grande prémio.
mas já não tem Pode ter voltas para isso. começado a chover copiosamente ao contrário das expectativas, não é? Ora, isso. Então aí é que nos ríamos, porque eles aí ficavam bem com uma Não, volta de avança toda a gente. isto era uma resposta ao Francisco Duarte, porque a única ilusão que tive foi pensar: "Bom, ok, eles estão todos à espera que não pare de chover", e acertaram, mas se por acaso acontece uma daquelas coisas que acontece assim uma vez no milhão de anos e começa a chover copiosamente, vai ser lindo. Mas olha, não sei se tu te lembras, quando éramos miúdos, Uhum, houve um livro especial do Patinhas uhum. de Fórmula 1, que era ele tornar-se piloto de Fórmula 1. Sim, tinha uma Eh, equipa, não, não, o tio Patinhas é que comprou o tio Patinhas comprou a equipa, o Donaldo era o certo? piloto, Sim, exatamente, e o sim, Donaldo era era o piloto, e a sim, equipa não tinha dinheiro para nada, o carro sim, estava todo remendado, não sim, servia para nada. sim, E de repente, há uma corrida em que começa a chover, nunca mais para, e o carro andava nas horas, e ele ganhou a corrida. Eu estava a ver que aquilo ia ser o sim, momento Patinhas da podia AS, ser. tinha a sua piada. O Nuno Pimentel diz que momento do Grande Prémio, a Glory Run duetos da AS, abraço Atlantis, um abraço para ele. O Biju diz que o Norris não tem aquela raça tuga do se bater, bateu. Pode ser que a Maguilha ensine isso. Não sei, vamos ver. F. Martins, concordo convosco e até pensava que após ter conseguido a primeira vitória, o Lando daria esse clique para ser mais incisivo. Veremos mais à frente. O Rafael Albuquerque diz que o Max faz toda a diferença com aquele Red Bull, carro muito difícil. E o Bernardo Figueiredo diz que tanta coisa para depois chamarem Magnussen à boxe e não estarem preparados para ele, nem pontos conseguiram no final. É verdade, foi muito estranho esse momento, porque há uma clara instrução dele parar nas boxes, mas Uhum. a equipa não estava preparada para o receber. Não sei se foi o engenheiro que se excitou e que mandou entrar mais cedo que o que devia, não sei se foi a equipa que não percebeu que era para fazer aquilo naquele momento. A verdade é que foi por água abaixo o esforço da Não, equipa. eu acho que eles estavam a ter eles tiveram uma formação on the job com a Steak Sauber. Pronto, só E se foi pronto, isso. sim. Mas ali como as porcas funcionam, eles tiveram que arranjar outra maneira. Muito bem, continuando, vamos à Mercedes. A Mercedes surpreendeu aqui no Canadá, sempre muito rápida desde os primeiros treinos. Nós estávamos todos de pé atrás, porque à sexta-feira é normal eles estarem rápidos. Sábado de manhã voltaram a estar lá, continuámos a estar de pé atrás, porque Uhum, foi um sábado de manhã estranho, porque basicamente as equipas tiveram que comprimir o programa de 3 dias, ou de 3 sessões de treinos numa só, e portanto não se sabia muito bem o que é que estava cada uma a fazer e que quantidade de combustível é que tinha e tudo mais, mas estavam rápidos, não é mesmo? Mas chegámos à qualificação e tirámos isso a limpo. E de facto os Mercedes eram os carros mais velozes no circuito de Montreal. Ah, o Russell consegue a pole, o Hamilton faz sétimo lugar por conta daquele erro que falámos há bocado na única tentativa boa que teve uhum, na chegada ao Muro dos Campeões. Depois na segunda tentativa foi um desastre, mas tanto ele como o Russell não conseguiram aproveitar os pneus novos para melhorar os tempos na segunda uhum, tentativa, que também por si foi estranho, foi um erro da equipa quando os mandaram sair, uhum, não lhes terem dado se calhar o tempo suficiente para meter os pneus à temperatura que deviam estar para funcionar como devia ser. E depois também tiver o Luís acaba por ter azar que há mais 5 pilotos que conseguem entrar em 0,2. menos de 2 décimas e meia. O tipo tem uma diferença de 2 décimos para a pole position, o que numa condição normal, numa grelha normal, lhe daria para aí o segundo lugar na grelha, certo? Aqui dá Sim, sétimo. segundo, terceiro, e ali deu sétimo. Sim, é É azar. impressionante. Ainda que ele tenha Hum, assumido o erro na qualificação, atenção. sim, Parte ele boa, assumiu o erro na qualificação, assumiu os erros na corrida, ele teve muito apologético este fim de semana. mais ou menos. Estava Parte boa do Lewis Hamilton. O talento, isto para responder ainda há bocadinho àquele comentário acho que era, foi garofalo. do Garofalo, exato. A parte boa do Lewis Hamilton, o talento que ele tem, o piloto de corridas que ele é, porque é um piloto de corridas, a sério, e a parte em que ele teve apologético, que dizes bem, ou seja, em que assumiu que na qualificação esteve mal e que se tivesse qualificado como devia, porventura teria conseguido lutar pela vitória. Essa foi a parte boa. Depois vem a parte das teorias da conspiração e do chão estava torto quando eu comecei a dançar e o iceberg veio contra mim. E essa parte também irrita-me um bocadinho mais. Mas pronto, desculpa, interrompi-te e com isto tu estavas a dizer e com razão que a Mercedes voltou, a Mercedes está de volta. Não, não Neste sei se grande está de prémio... volta. Não, Teve de espera, volta aqui, teve de deixa-me... volta aqui. Sim, a Mercedes está de volta no sentido da competitividade nesta corrida, foi isso que vimos. E esteve, finalmente, neste grande prémio, os zeros e os uns, porque, e eu tenho que dizer isso porque tenho dito isto ao longo dos últimos 3 anos, os zeros e os uns nunca acertam e aquilo tem estrutura, não me tenho cansado de dizer isso, a Mercedes tem uma estrutura de tecnologia e de pessoas capazes de fazer um carro que dominou, ou vários carros que dominaram a Fórmula 1 durante 8 anos, portanto tem essa capacidade agora também. Está a ver a demorar e
aqui pela primeira vez vi os Mercedes verdadeiramente competitivos, mais do que no Brasil em 2022, porque no Brasil em 2022 há um conjunto de circunstâncias que levam àquilo. Temperatura, a pista em particular, o Max qualifica-se mal, depois bate no Hamilton, por aí fora. Aqui não, os dois Mercedes estiveram verdadeiramente competitivos e foi bom ver isso. Foi bom ver aqui a equipa de novo a lutar com capacidade para lutar por vitórias e os pilotos contentes com o carro e, e se conseguirem fazer isso em Barcelona, o Toto diz isso no fim da corrida, o Toto Wolff, se em Barcelona formos assim, uma pista daquelas, a Barcelona é um bocadinho como o Estoril, não é? Um carro que anda depressa ali, anda depressa em quase Não, todos os Barcelona sítios. é o Estoril da Wish. Está Lá bem, vocês dizem. não, eu não estou a comparar as pistas, estou a dizer aquilo que se dizia do Estoril quando eles vinham testar para cá o inverno todo. Um carro que seja rápido no Estoril é rápido em todo lado. Barcelona acaba por suceder ao Estoril nesse aspecto. Tem curvas muito diferentes, tem características de pista muito diferentes e, portanto, um carro competitivo ali consegue ser competitivo em quase todo lado. Se o Mercedes mantiver essa competitividade, eles estão definitivamente de volta. Para já, vamos ser cautelosos e dizer que estes upgrades que eles trouxeram para o Mónaco foram trazendo em prestações, mas aquilo que trouxeram para o Mónaco, em particular a asa da frente, hoje aprendi uma expressão nova. Li não sei onde, que é a asa Hemsworth, que o Russell teve no Mónaco e o Hamilton não teve, e agora tiveram os dois. Está a fazer uma diferença tremenda para o carro e deixa-os confortáveis com o carro e a saber como é que o carro se vai comportar e por aí fora. Ainda bem, fico contente com isso. No meio disso tudo, o Hamilton cometeu erros em qualificação que prejudicaram a corrida, sim, e o Russell, se bem me lembro do rádio dele no fim da corrida, diz que fez uma corrida feia. E sim, fez uma corrida feia, quer dizer, é estranho dizer isto um tipo que acaba em terceiro lugar e que fez uma corrida toda ao ataque, porque faz, mas comete erros ali que são, se Mas, digo, vamos lá ver, há bocado estávamos a falar da McLaren, teve a vitória sim, na mão 2 vezes e deixou sim, fugir. O Russell ele teve a também teve, vitória na mão e sim, deixou fugir e é depois verdade, nunca mais lá voltou. por E razões diferentes, porque se sim, no Norris acho que é macio demais, no Russell acho que aquela cabeça de vez em quando é agressiva demais. a emoção, não é tanta agressividade, é a emoção. Eu acho que ele tem o raciocínio toldado pela emoção de vez em quando, porque pá, quer dizer, eles são os melhores pilotos do mundo, mas eu imagino que eles, como nós, quando éramos putos, se imaginem, pá, isto agora vai ser um. O Piastri tem essa expressão maravilhosa. Eu acho que todos nós hoje, no fim da corrida ele diz isso, podíamos ter sido heróis. E houve ali um momento em que pensámos, isto vai ser um momento em que eu vou ser um herói. E eu gosto da maneira de expressar do Piastri por causa disso, porque eu consigo imaginar isso, que já nos aconteceu a todos nos consoles, nos karts. Epá, isto vai ser um momento em que eu vou ser o herói. E eu acho que o Russell tem desses momentos. Eu vou ser o herói. E depois, de repente, o muro aproxima-se muito depressa, a pista foge-lhe debaixo dos Mas pneus. eu acho que já vimos mais do que uma vez isto. O Sim, Russell, cede muito à pressão quando está atrás do prejuízo, quando vai a correr atrás do prejuízo e sim, comete erros que sim. depois se pagam caro. E não bateu no muro, mas teve 2 ou 3 situações que lhe custaram tempo e Uhum. posições e que se tornaram depois difíceis de recuperar, inclusive para o companheiro de equipa, Sim, e não deixa de ser sintomático que a Mercedes tenha decidido dizer: "Não, não, vocês podem correr um contra o outro, desde que não se toquem". keep it clean. Isto, volta e meia do fim, foi quando Mas a o ordem Toto foi Wolff, dada. o Toto Wolff fala sobre isso, muito rapidamente. Estava no site da Fórmula 1, quando lhe perguntaram: "Epá, mas aquilo para ti foi um calafrio", e ele disse: "Desculpem lá, eu já tive o Hamilton e o Rosberg". Não, foi só dizer para não baterem um no outro. Gostei, a memória ainda lá está bem Sim, não, impregnada não, no ADN. essa doeu a sério. Sim, Hum, mas, acho que o Russell ainda lhe falta um bocadinho o controle emocional, sim, nestes momentos. E estes erros é quanto poderia ter custado o pódio, não é? Porque uhum, se o erro tem sido noutra curva, e ele quase que toca no muro algumas vezes, mas isso foi a passar rasantes, não foi uhum, nenhum erro de condução. Mas de facto, eh, são vezes a mais que uhum. acontece. E ontem acabou no pódio, mas podia ter acabado fora também. E acho que E até ganha a corrida, como tu dizes. podia ter ganho a corrida. E o Luís primeiro tem um azar descomunal, que é que sai-se de chuva e à frente tem o Fernando Alonso. Sim, ele também diz isso. E na largada, ainda por cima, o Alonso se larga bem e passa logo o Ricciardo na Hum, curva 1. Não, da curva 1 para a curva 2, porque o Alonso vai por fora e uhum, mantém a trajetória por dentro para a curva 2 e passa à frente do Ricciardo. E o Lewis, a partir daí, tem que esperar. E ele certo, sabia, e o Alonso também sabia, que ele teria que esperar, porque não dava para ultrapassar naquelas condições um uhum, piloto como o Alonso.
que sabe posicionar o carro, sabe onde é que tem que trabalhar, sabe como é que tem que sair da curva, sabe onde é que tem que gerir a potência do carro, a bateria, o deployment, essas coisas todas. E o azar do Lewis é que isso durou 20 e poucas voltas, não foi? Já não me Sim, lembro quantas foram, mas sim. foram 25 ou 26 voltas. Sim, foi uma eternidade de tempo que ele perdeu para da frente, é um facto. Depois teve uma ligeira ponta de sorte, que foi a Aston Martin ter tido um problema na paragem do Alonso e Uhum. conseguir o Lewis fazer o undercut, ou passá-lo na box, não foi undercut, mas passá-lo na box, por conta disso. Porque senão ainda tinha que fazer mais 10 ou 15 voltas atrás do Alonso e a Estragava a hipótese de ir corrida, ao pódio, adeus. Mas daí conseguiu e aí mostrou o verdadeiro ritmo do Mercedes também e teve ali uma série de voltas espetaculares. Um, e depois no final, há aqui uma questão, e tu perguntaste, porque o Luís tinha pedido para meterem macios no último stint, eram quando 12 foi o voltas, último safety car, fazia sentido. e a equipa mete-lhe duros, enquanto que o Russell mete médios. Eu não sei qual eram os jogos que pneus que cada um tinha, mas mesmo que fossem médios usados, o Luís teria médias para meter no carro de certeza. Sim. E os macios não eram assim tão descabidos. Eu acho que o problema dos macios é que eles não tinham a certeza se aquilo iria ser competitivo às 12 voltas ou não. Mas não entendo o que é que se passou ali, porque é que a opção foi duros. Havia várias equipas que tinham a ideia de que os pneus duros seriam o melhor pneu de corrida. Foi por isso que a Sim, Aston Martin montou pneus duros sim. no Alonso e no Stroll, e foi por isso que outras equipas também o fizeram. Mas naquele momento já se sabia que os médios eram melhores. Sim, mas se eu bem percebi a resposta do Bonington e da Mercedes, na paragem anterior eles tinham feito o contrário, ou seja, tinham posto duros ao Russell e médios ao Hamilton. E, Epá, portanto, inverteram, o que é estúpido. Aliás, epá, como tu dizes, a pergunta que eu te faço naquela altura é quando os tipos, quando o safety car entra em pista, quem é que vai para softs? Para mim fazia sentido. Com o safety car, mesmo a sair de pista rapidamente, eram 12 voltas de softs. E lá está, é o tal momento em que o tipo pensa, eu vou ser um herói. Epá, e aquilo pode não correr bem, mas é um bocadinho como diz o treinador do teu clube, isso corre bem, não é? E há ali momentos em que os sim, gajos têm que sonhar alto. mas 12 voltas eu, com carros muito eu- leves, com estes pneus da Pirelli, numa pista que não tem assim tantos problemas de. Aliás, o problema nesta pista era ganhar temperatura para os pneus, até porque foi reasfaltado e tudo mais. Portanto, com softs, a seguir ao safety car, eras um herói a arrancar. E não havia cá Verstappen a arrancar no meio da chicane que te levasse a melhor. Metias softs, se chegavam ao fim das 12 voltas, não sei. Acho que a posição em pista ali também é muito importante e, portanto, conseguir mas ultrapassar com rapidez. eu dou de barato os softs médios, porque é que não são médios? Sim, também não sei. Quer dizer, Mas essa parte. que equipa é que faz uma gestão de corrida em que, epá, não, na paragem anterior levaste médios e o Mas Russell achas levou então que os duros, gajos estão a agora fazer vou-te isso de dar propósito? duros. Espera aí, deixa-me entrar então nessa parte de uma semi-quarta-feira ou domingo à segunda à noite. Achas que entras na conversa do Hamilton que os gajos fazem isso para o prejudicar? Não, não, não. Acho é que se há uma regra dentro da equipa que os pilotos têm que alternar as condições durante a corrida, Uhum, que isso é parvo, não é? Porque ok, a decisão deve ser tomada com base na circunstância do momento e não com o que estava planeado antes só porque sim. sim, Hum, e depois, epá, eu percebo que eles têm segundos para decidir, não é? sim. Porque a conversa é rápida e ele já está a chegar e, portanto, Uhum. não dá para fazer grandes coisas. Uh, mas não entendo como é que é 12 voltas do fim e lhe metem pneus duros quando já se tinha visto que o pneu médio era melhor pneu de corrida Sim, que o não faz duro. sentido. Porque Mesmo na que fossem primeira usados, vez, eu na primeira vez certo? percebo, não Sim, é? dás de Porque eles barato, vão tentar, olha, vais meter um de médios, outro de duros certo? e vamos ver o que é que dá melhor, não é? Uhum, Na segunda não faz sentido nenhum. não faz, é um facto. Eu não acho que seja intencional, mas acho que é uma parvoíce da Uhum, de equipa, acordo. porque podia se calhar ter tido os 2 pilotos no pódio, naquela ponta final, porque Sim, porque eles o estavam mais Norris não rápidos. estava assim tão longe e ele Não, estava mais rápido mas que estavam eles. mais rápidos que os McLaren. Essa é a parte gira, é que alguém dizia aqui nos comentários e com razão, que as equipas mudam, a competitividade das equipas está a mudar de pista para pista em função das características da pista e do carro. Mas nesta corrida do Canadá o que foi giro é que a competitividade dos carros mudou de volta para volta de momento para a corrida, ou seja, com chuva tinhas os McLaren muito mais capazes de preservar os pneus e portanto mais rápidos no fim do stint, mas no fim da corrida claramente os Mercedes estavam mais rápidos do que os McLaren. Até porque pararam para trocar de pneus. Portanto, isso é interessante, sim. Hum,
Depois, sobre estas questões das paragens, há outra questão que já agora eu esqueci-me porque era para ter falado no caso da McLaren, porque o Norris tenta fazer um overcut no segundo safety car. Certo. E houve uma razão para isso. Não era só porque ele podia ser mais rápido que os outros, porque ainda tinham que aquecer pneus, não sei o quê. É que, ao contrário do normal, que uma paragem nas boxes no Canadá são 18 segundos, no domingo eram 20 a 21 segundos, por causa da saída das boxes estar completamente molhada. Uhum. E eles terem que sair muito lentamente das boxes para não irem logo ao muro a ficarem na relva. Por isso é que o Norris faz aquelas 2 voltas extra e sobe a diferença para o Max para os tais 21 segundos. O azar dele foi que quando sai, ele não faz o que os outros fizeram, que é ir logo para a zona seca antes de acelerar. Ele acelera, ainda está na parte molhada e perde o carro um bocadinho e foi o suficiente para o Max o passar. Mas é só para dar este toque, esqueci há pouco. Vou ler aqui alguns comentários. O F. Martins diz que Mercedes e Aston Martin foram as surpresas nos treinos livres. Esperava um pouco mais da Aston Martin na quali, mas parecem estar melhor. A confirmar em Barcelona, Mercedes parecia estar no simulador em bom plano. Esperavas mais da Aston Martin na quali? Como? O Alonso ficou a 2 décimas da pole, esteve naquele grupo do 7. E se eu te disser que na curva 2 o Alonso perde entre 1 a 2 décimas por causa do vento traseiro, em que ele perde o carro? Se calhar podia ter estado mais à frente. Não, na qualificação acho que não desilusão. A desilusão da Aston Martin, há vezes ilusão, foi no ritmo de corrida depois que não tinha ritmo para acompanhar as 3 da frente. As 3 da frente não, as 2,5 da frente, porque a Red Bull só lá tinha um carro. SR, ouvi mal ou o Luís insinuou que lhe mudaram a afinação do carro na última tentativa do Q3? Ele Eu disse que uma li coisa foi... sobre a temperatura dos pneus. Diz que quando chega à pista os pneus estão sempre 2 ou 3 graus mais baixos do que deviam e isso é espantoso. Ele não diz que é a equipa que lhe deixa os pneus menos quentes do que deviam. Insinua, de facto, que é uma coisa que ele faz com muita mestria, quase tanta como conduzir. Não, o que eu li foi que ele este ano está a ter uma experiência que vai do último treino livre para a qualificação e o carro está diferente. Certo, Mas isso acontece com muitos pilotos em muitas equipas. sim. Porque há uma evolução das condições da pista, há o regresso dos carros à pista nessas condições e pronto, e não interpreto isso como sendo algo de insinuação contra a equipa. Mas o Luís é capaz, aliás, há outra coisa que me leva a não crer que este tipo de coisas são insinuações. É que o Luís acusa diretamente quando tem que acusar. Normalmente não põe paninhos quentes na coisa. Diz logo que me estão a lixar, que é o outro lado da garagem, que é não sei quem, que é não sei quê. Dá logo exemplos concretos e aponta o dedo e até põe a telemetria nas redes sociais, se for preciso. Isso já lá vão muitos anos. A telemetria nas redes sociais já não voltou a fazer. Não voltou a fazer porque ainda não precisou, mas se precisar, vai ver se não mete. Não, eu aí discordo de ti. Eu acho que ele de vez em quando insinua. Ele nunca vai até ao fim. Desculpa lá. Sim, mas Alguém não. não quer que eu ganhe, mas estás a Olha, falar achei de mais equipa. Não grave, estou a achei falar de mais equipa. Estou a dizer grave que a do alguém não quer que eu Mónaco. ganhe. Achei Está mais bem? grave a do Mónaco Mas que é do uma que qualquer insinuação. uma das declarações dele aqui Não este estou, fim de não semana. estou a graduar a gravidade, mas a do Mónaco também é uma insinuação, não é uma afirmação direta. Não, é uma afirmação direta. Ele diz que já sabe que na qualificação vai ter menos de Certo, 0,2 segundos que o isso. colega da E equipa. desculpa lá, mas se ele já Isto, sabe, se ele isto já não é insinuar, é dizer, desculpa lá, afirmar. eu já sei que na qualificação vou estar sempre mais lento que o Russell. É bem diferente dizer. Eu sei que a equipa me está a lixar. Há um piloto que, quando estava na mesma equipa que o Hamilton, disse: estes gajos estão-me a lixar porque me tiraram pressão aos pneus na qualificação em Xangai. Isso é uma declaração direta. A McLaren está a tentar lixar-me e não quer que eu ganhe o campeonato do mundo. Outra coisa é dizer: sim, os astros estão alinhados, os karmas estão todos muito bons, mas eu já sei que na qualificação vou ser sempre mais lento que o Russell. Não, isso é um bocadinho insinuação. Ele é um tipo brilhante. Epá, Cabeça, é um tipo brilhante a desculpa, conduzir, eu mas acho que isso não é insinua. insinuação nenhuma, acho que é uma afirmação concreta com um número específico. Ele dá de 0,2. Não está a inventar para o ar, está de 0,2. Mas o facto de ser É 0.2, direto, mas não é assertivo, não direto em é? relação a porque é que a equipa o quer fazer isso ou Então é se é a porquê? É por própria causa equipa que do está a fazer karma. isso. É por Não, causa do karma. É preciso fazer um desenho também? é preciso ser direto. Ser direto não Não, acho significa que deixar chega. meias palavras. Acho que chega. Acho que Não, chega. não, não, não. Acho que chega e eu vou a resposta da equipa. Ele insinua, aqui não acho que tenha insinuado. Relevou a resposta da equipa assim. Aqui não acho que tenha, no Canadá, não acho que tenha insinuado grande coisa. Não. Diz apenas que de facto os pneus vão ser mais frios para a qualificação do que deviam ir. Isso ele diz. Se Mas calhar pronto, precisa de um cobertor diferente. pois é isso. F. Martins, Focus George, sintomático. Foi o Toto Wolff que disse isso ao Foi. George, não foi?
Bernardo Figueiredo, Mercedes recorreu à tática Singapura 2023 e o Russell ia perdendo o pódio outra vez, desta vez por falta de paciência. O STM diz que o Russell nem é ser agressivo, é só ser tonto. Eu chamei-lhe pior, mas não foi no calor do momento. JF1, mas foi por causa da tentativa de ultrapassagem ao Piastri, que foi ridícula. Não percebo o que é que ele estava a pensar naquele momento. Não está. Por muito que os regulamentos atuais ou os guidelines atuais lhe dessem razão, porque ele estava à frente, epá, o outro gajo não desaparece só porque ele está à frente. Ele estava à frente, só o problema é que à frente dele não tinha pista. Exato. Tinha corretores. Tinha corretor e um muro logo a seguir. Isso. JF1, tem sido muito curiosa esta diferença de carros de pista para pista. Lembro-me a Ferrari versus McLaren 2007, 2008, mas aqui vezes 4 ou 5 equipas. Vai ver 2010. 2010 tiveste um campeonato inteiro em que 3 equipas iam alternando circuito para circuito qual era mais competitivo. E tiveste campeonato até ao fim com 4 pilotos a disputar o campeonato em Abu Dhabi e só não foram 5 porque o Button ficou na corrida anterior. Bernardo Figueiredo, mas a ultrapassagem final ao Lewis é boa, o Hamilton obriga-o a travar na zona molhada e mesmo assim ele passa. Sim, a ultrapassagem é bem conseguida, o Hamilton também deixa espaço, não o aperta. Vamos ser sinceros, se formos rever, vamos ver que o Hamilton fica bem encostado ao muro até o último momento possível. Portanto, ele só no último momento possível é que vira para a curva e isso dá espaço suficiente ao Russell de se meter e passar. Acho que o Lewis também pode insinuar, acusar o que quiserem, mas não é tonto ao ponto de lixar o colega de equipa só para marcar posição, até porque ele está de saída. Portanto, ele já vos disse, ele tem uma parede lá em casa que vai meter tracinhos e arriscando, vai estar a contar e está cada vez mais perto. SDM, o Russell na curva 7 deixa lá a parte do soalho do carro também, e por pouco não vai ao muro da direita. Agora não me lembro, não sei quando é que isso foi. O SDM diz que a Ferrari faz isso, raio de pergunta da questão dos pneus. A Ferrari faz outras coisas que são um bocadinho diferentes. Aqui não foi para se enterrarem, aqui a lógica deve ter sido outra. O F. diz que a Mercedes deu uma de Ferrari com essa troca de pneus, inversa à anterior. Miguel Coelho diz que boa noite, só penso quem vai ser o estratega do Hamilton para o ano. Agora nem sei quem é que é agora. Começaram lá um novo, não foi? Um inglês, não é? Não sei o nome dele, sim. F. Martins, essa saída do Russell foi culpa da condução potencialmente perigosa do Alonso, não foi? Pronto, 20 segundos para o Alonso. SR, ele não foi logo para a zona seca porque estava lá o carro do Max, se me recordo bem. Ele de Norris à saída da box. Há bocadinho disseste que ele não foi logo para a parte seca, ao contrário dos outros dois. Ele estava à frente do Max nessa zona. O Max ainda não tinha chegado. O Max passa, depois ele perdeu o carro. O Ricardo Garofalo diz que o Hamilton afirmou que sente que foi uma das piores corridas que já tive, um pouco de boa velocidade em alguns pontos, mas no final das contas um fim de semana muito ruim para mim. Sim, eu li essas declarações, ele não estava muito satisfeito com a performance dele. E convenhamos que levar com 25 voltas ou 26 do Alonso à frente e não conseguir fazer nada, lhe deve ter doído um bocadinho também, portanto, só aí foi logo o prazer de condução da tarde. Depois o resto da corrida nunca teve. O Lewis pareceu-me sempre o outsider, não é? Que podia estar na luta, mas não estava verdadeiramente na luta. E dava sempre aquela sensação, podia buscá-los, mas nunca conseguia buscá-los por alguma razão. E isso também deve ter sido frustrante para ele, porque ele sabia que tinha ritmo e tinha carro para isso, mas não conseguiu, seja por safety cars, seja por questões de pneus, seja por o que for, de estar verdadeiramente na luta. E depois no fim ainda teve que aplicar o pódio para o colega de equipa, o que lhe deve ter deixado ainda mais aziado. O SM diz que a Mercedes poupa uma porrada de kWh com esses 3 graus a menos nos pneus. Mercedes a ser tal como o Luís quer, consciente do planeta. Albano Sampaio, boa noite, caros amigos. Desejo um bom programa, como sempre. Um abraço para o Albano e o JF1. E já vamos continuar. Também concordo com 2010, Alviano. No entanto, isso só aconteceu porque os pilotos da Red Bull eram Vettel e Weber. Imaginemos um Alonso ou Hamilton naquele carro naquele ano. O melhor carro de 2010 era o McLaren. O Red Bull estava lá em cima, mas não era o melhor de longe. E o Ferrari também não estava longe dos outros dois, portanto ele estava muito equilibrado e os pilotos conseguiam fazer diferença quando o carro se comportava melhor que em determinados circuitos. Portanto, 2011 é que o Red Bull tinha um foguete e 2013, a partir do momento em que mudaram a pressão dos pneus em Silverstone. Mas de resto, 2010 e 2012, a Red Bull tinha, como é que eu vou te explicar?
Olha, se fôssemos a 2005 era a Red Bull é a Renault, não é? Consistente, certinha, está lá sempre. Depois temos a McLaren, a ser McLaren, que era o melhor carro, mas com problemas e fiabilidade e tudo mais. E a Ferrari, quando podia, estava lá. Só que a diferença é que o Alonso conseguiu levar a luta um bocadinho mais longe com o Schumacher na altura. O Schumacher não foi até a última corrida? Foi, não, foi à penúltima. 2006 foi a última. E 2005 foi a última ou a penúltima? 2005 a Ferrari não estava em lado nenhum, tinha pneus Bridgestone, ganhou em Indianápolis porque fizeram 6 carros. Porque o resto não ganham mais nada. Mas vamos continuar. Aston Martin. Para nós que sofremos pela Aston Martin por várias razões e possíveis e imaginárias, esta corrida acaba por ser a melhorzinha. Estávamos à espera de mais uma hecatombe como foi Imola e Mónaco. E aqui a Aston mostrou-se sempre como uma equipa sólida de top 10. Portanto, sempre portar bem o carro, pareceu melhor do que no outro sítio. Nós sabemos que o carro estava difícil porque os pilotos queixaram-se muito disso, mas que curiosamente este traçado favorecia as características do Aston Martin. E eles conseguiram, tanto Alonso como o Lance, conseguiram meter-se no Q3. O Alonso podia estar na luta do pole e o Lance podia estar mais à frente ainda na grelha do que esteve, mas teve uma última volta, uma última tentativa um bocadinho pior do que o esperado. E depois na corrida, Alonso aguenta o sexto lugar, chegou a estar em quinto durante muitas voltas à frente do Hamilton, depois não, mesmo sem o erro nas boxes, iria perder a posição para o Hamilton quando a pista secasse, porque o Mercedes era de facto muito mais rápido que o Aston Martin, mas aguenta ali o sexto lugar sem nunca estar em perigo, e o Lance consegue recuperar, tendo partido em nono, acabar em sétimo atrás de Fernando Alonso. Corridas sólidas dos dois carros, não tinham ritmo para atacar os da frente, mas também não tinham problemas em manter atrás de si os outros competidores, e também tiveram aqui, vamos ser honestos, uma pontinha de sorte, porque a Ferrari teve um fim de semana para esquecer. O que é que te apraz comentar sobre a Aston Martin? Sobre a Aston Martin não há nada a acrescentar ao que disseste tudo e muito bem, como sempre. É uma corrida, não é provavelmente brilhante, se pensarmos no Canadá o ano passado, estamos a anos-luz, mas eu acho que o ano passado é que foi o outlier, como tu dizes muitas vezes, naquilo que tem sido a progressão da Aston Martin. Eles precisavam de uma corrida bastante mais competente do que tinham tido no Mónaco, por várias razões, e conseguiram esta corrida. Foram rápidos em qualificação, acho que o Aston Martin voltou um bocadinho ao perfil que tinha no início do ano, muito mais rápido em qualificação do que em corrida. Acho que o Lance Stroll voltou mais uma vez a não andar assim tão longe do Alonso quanto isso, em determinados momentos. Depois na qualificação fica longe, mas pelas razões que tu invocaste. Mas os tempos que tinham feito até então não estavam naquela média, perdão, dos 2 décimos, décimo qualquer coisa, o que é sinal enfim, de um carro que está a andar no limite do que eles conseguem andar. É esperar para ver se ao longo do ano se torna mais previsível e mais controlável. Neste momento, se a Mercedes mantiver este nível de velocidade noutras pistas, o Aston Martin já está sozinho como o quinto carro mais rápido, não é? Fica ali um bocadinho na terra de ninguém, a menos que os RB consigam ganhar competitividade e alcançá-lo. Mas se não, está ali um bocadito sozinho. Mas pronto, a diferença da terra de ninguém este ano é que eles não estão assim tão longe dos carros da frente, não é? Portanto, ainda há aquela esperança de que eles até à pausa de verão, por exemplo, consigam desbloquear alguma coisa ou encontrar alguma coisa que lhes permita fechar a diferença e que está na luta com os da frente na segunda parte do campeonato. Não é um caso perdido ainda, mas as últimas duas corridas tinham sido manifestamente mais por um conjunto de razões que falámos na altura. Aqui conseguiram que tudo corresse mais ou menos normal e conseguiram trazer um bom resultado para casa com o sexto e o sétimo lugar. Em oitavo lugar acabou Daniel Ricciardo com o V-Carb, e muito por culpa de Tsunoda, porque Tsunoda tem um erro quando está a tentar ultrapassar o Ocon, salvo erro, e falha. Sim, mas ele ali pareceu mais ser ele a tentar ser goloso, a chegar ao Alpine para entrar na zona de DRS colado a ele para depois passar na reta, e perde o carro e vai ao muro e não desiste, mas suja a pista toda de esferovite.
mas perde imensas posições, ele acaba depois em 14º, salvo erro. Mas estava à frente do Ricardo, mas o Ricardo respondeu aqui à letra ao Jacques Villeneuve, que o provocou, e já anda aí a brincadeira, o meme, a dizer que a Red Bull contratou o Jacques Villeneuve como motivador para Ricciardo para o resto do campeonato. Mas o Ricardo fez um bom resultado aqui, num momento que é importante, até porque as declarações de Helmut Marko esta semana não foram nada favoráveis, porque a falar do futuro da V-Carb excluiu o nome de Ricciardo como hipótese para o segundo, porque Tsunoda renovou por mais um ano. E o Helmut Marko, para quem não sabe, deu como possíveis no carro para o ano o Liam Lawson, o Ivasa e o Adjar. Portanto, o Ricardo parece um bocadinho fora da órbita da Diners Club para o ano, e aqui o Ricardo finalmente trouxe um bom resultado numa corrida, e a ver se agora mantém. Antes de dar a palavra, só dizer que os Alpine acabaram em 9º e 10º, portanto 3 pontos para casa. Acho que é outra das equipas que aproveitou ao máximo tudo o que a corrida proporcionou, e souberam aproveitar os problemas dos outros, os erros dos outros, e capitalizar isso com 3 pontos, mas houve ali uma polémica final, porque a equipa decidiu dar ordem ao Ocon de deixar passar Gasly, que ele terá inicialmente ignorado, e depois no fim deixa passar Gasly, não se percebe bem porquê, porque não tinha hipótese de buscar ninguém à frente. E Gasly acaba à frente do Ocon, e o Ocon depois faz umas declarações finais a dizer: eu sou jogador da equipa, eu faço o que a equipa me pede, mas a equipa não cumpre comigo depois. Isto foi o que ele disse. Não, e é verdade, não estou a discordar de Não ti. sei o que é que a equipa não cumpriu com ele, mas eu Já sabes pessoalmente... que se discordar de ti, eu digo-te, eu acho que o Ocon foi, desculpa a expressão, foi lixado ontem, foi tramado por todos os lados. Sim, também não tem nada a perder. Não, é verdade. Mas eu de fora, como espectador, pergunto-me que raio de troca de posição foi aquela, naquela altura. Se fosse 10 voltas antes ou 5 voltas antes e que eles tivessem de facto uma hipótese de tentar ir buscar o outro, Sim. ok. Mas depois também devolvia, não é? Mas eu acho que o engenheiro lhe diz isso. Eu já te pedi isso há 3 voltas e tu continuas a pedir agora porque tu não fizeste. Pouco importa. Não, acho que eles, enfim, acho que foi. Todo este fim de semana foi mau no tratamento que deram ao Ocon. Se a decisão de prescindir dos serviços da Pro estava tomada, não precisavam de ter anunciado logo a seguir ao Mónaco, porque inevitavelmente ficou a ideia no ar, ainda que possa estar errada, já o disseste, que não é uma consequência direta disso. E de facto, do ponto de vista estratégico, não fez sentido nenhum aquela mudança de posição. Ele fez, aliás, uma excelente corrida, fez o maior stint com pneus intermédios de todo o pelotão e merecia ficar ele com o 9º lugar e não com o 10º. É um bocadinho irrelevante para a equipa quem é que faz os pontos, não é? Ou seja, os pontos para a equipa vêm de onde quer que venha. Portanto, alguma simpatia pelo Ocon neste aspecto. Quando eu comecei a abanar a cabeça foi só porque ele disse: eu sou um jogador de equipa, faço o que a equipa me pede, a equipa que não é boa para mim. Essa parte da vitimização é que a mim já me custa um bocadinho mais. Eu gosto, porque agora está a levar com o que fez. E é isso, os ingleses têm uma expressão maravilhosa que tu conheces bem, que é it's a bit rich. Ser o Ocon a dizer isso é um bocadinho. É que na minha cabeça só me vinha o arranque da Hungria em 2022, em que o Alonso vai para um lado da pista e o gajo empurra, vai para o outro, o gajo empurra, depois quando estão a lutar com o Ricardo, o gajo empurra 2 vezes e o Ricardo consegue passar os dois. Ele é um jogador de equipa quando lhe convém. Vamos pôr as coisas nestes termos. E para acabar, antes de irmos à desgraça, a Williams tem um bom fim de semana e acaba por não acabar nenhum dos carros. O Sargent comete um erro e para mim, e tu sabes, foi o que estragou o gosto da corrida para mim, que foi o Sargent bater e entrar um safety car no momento em que estávamos de transição, em que supostamente iria voltar a chover, e voltou a chover. Mas os pneus intermédios eram mais slicks que intermédios na maior parte dos carros, e era interessante ver naquela altura quem é que iria parar para meter pneus quando começasse a chover, e quem é que iria ficar em pista, porque os pilotos estiveram a gerir, o Alonso, por exemplo, teve a gerir os pneus de intermédios durante aquelas 20 e tal voltas, mesmo sob a ameaça do Lewis, para, se chegasse a chuva nessa situação, não ter que parar logo e poder ganhar alguma coisa com isso. E outros pilotos tentaram fazer o mesmo, e depois houve outros como o Norris, estavam completamente ao ataque, já não estavam a poupar pneus nenhum, e certamente teriam que parar se começasse a chover, porque os pneus já estariam numa situação intratável.
o acidente de Sargent tirou-nos esse clímax, não é? Que era um momento, poderia ter sido espetacular na corrida de alguma confusão, algumas trocas de posições e com algumas surpresas. E Albon depois acaba, teve toda a corrida na luta pelo último lugar dos pontos, faz aquela dupla ultrapassagem fantástica e acaba por ficar fora quando o Sainz perde o Ferrari. Não o para, deixa-o deslizar para trás, provavelmente na tentativa de retomar rapidamente a corrida e abalrou o Albon que está a passar por trás e não tem para onde ir e acaba a corrida do Albon aí e do Sainz também. Mas apesar de tudo uma boa corrida e o Albon tinha conseguido estar no Q3 pela segunda vez consecutiva e portanto há alguns sinais de progresso do Williams Tinha que feito aquela ultrapassagem de que já falaste, que é inteligente. sim, só isso ali. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa sobre estas equipas, senão íamos às desgraças. Não, só porque não, quer dizer, é uma desgraça, mas não é bem uma desgraça. Achei, e disse isso na altura, curioso ser o Sainz a pô-lo fora de pista, porque é possível que venham a ser companheiros de equipa no próximo Ou ano, que já sejam, apesar ou do que já Sainz estejam ganhar. nesta fase. Mas acho particularmente curioso, eu imagino que hoje não queiras, porque é segunda-feira, não é quarta-feira, falar de comissários e decisões, mas acho curioso que ninguém investigue essa reentrada do Sainz em pista. Ou seja, eles são capazes de controlar o carro naquela fase, ele não o controla voluntariamente e acaba com a corrida de outro tipo. Pá, não haver sequer uma investigaçãozita, tentar perceber o que é que o piloto tentou fazer naquele momento, ouvir uma declaração só para Não, eu registro. acho que era tentar ver o que não fez, mais Isso, do que o que o que é que fez. ele tentou fazer ou o que é que ele não tentou fazer e que devia ter tentado. Mas Porque a quer minha dizer, sensação que dá é aquilo, ele deixa deslizar o carro para ver se estamos de consegue acordo. virar para seguir logo. Pensamos o mesmo. E depois de ver que as penalizações todas dadas ao longo destes anos, mas deste em particular, sei lá, já não falo da Austrália, mas mesmo em Xangai e tudo mais, não, aqui é fair game e tudo segue. Eu não estou a ser incoerente e a querer mais penalizações. Acho que pelo menos deviam ter ouvido o piloto para perceber o que é que se tinha passado. Bem, o F. Martins diz que a Ferrari e Pérez são 3 lugares do espetáculo top 10, a AM esteve bem e o Stroll parece subir de forma e rendimento. O STM diz que vá sofram tudo pela AM agora, que em 2026 façam-me fã para eles ganharem. Sim, vai ser por tua causa que eles vão começar a ganhar. Mas serás bem-vindo ao clube. Diz o STM que a Red Bull até ao fim do ano vai ter o Villeneuve na box, Ricardo no pódio em breve. JF1, pois discordamos nesse ponto de 2010, fica para outro dia, deixo só esta citação porque podia estar maluco a confundir. In qualifying, the RB6 was a consistent pace setter, setting the fastest time in 15 out of the 19 rounds. Ok, mas a qualificação não dá pontos. E se fores ver as corridas, o Red Bull não era o melhor carro em todas as corridas. Se fosse, tinha ganho mais. Bernardo Figueiredo, o Ricardo também tem uma penalização por falsa partida porque as rodas estavam a rolar sem fazer o carro andar antes da partida. Pelo que tínhamos visto o Norris na Arábia, é duro. As rodas estavam a rodar, a rolar, mas o carro não estava a andar? Não sei. Eu tive muita dificuldade em perceber onde é que ele tinha feito falsa partida, Eu mas também não vi, mas isto ainda é mais surpreendente. Como é que é, as rodas rolam e no sim, carro não anda? sim. Hum, o Rui Tavares, acho que não acontece outra vez, mas foi mesmo para castigar, estava a falar do Ocon. O SDM diz que sou só eu ou há aqui uma constante entre pilotos da Williams e safety cars que estragam planos? Não comento. JF1, verdade, João Amaral, em relação ao Sainz. Miguel, a ver isso do Sainz seria mais uma penalização por consequência. Não, Não é por consequência, é por não, inércia. isso. É por ter a conduta dele não foi potencialmente perigosa, foi efetivamente perigosa, mas não era por consequência, mesmo que o Albon não tivesse ficado sem corrida, a forma como ele entra em pista, não tivesse ficado sem corrida, digo bem, sem carro, a forma como ele entra em pista, tentando recuperar o sentido certo da corrida dele, foi insegura. Pouco importa que um Williams tenha esbardalhado contra ele ou que não houvesse lá carro nenhum. Era isso que eu queria ver investigado. Não estou a dizer que queria ver penalizado. Investigado, sim. Pelo menos perguntarem ao piloto o que é que você estava a tentar fazer. Temos aqui os dados da telemetria, você aqui acelerou, marcha atrás, etc e tal. Mas não, pronto, ok. Não é O SDM diz que o Ricardo falha o ponto de embreagem e o carro está já a andar ligeiramente. Então se está a andar ou não está? Agora fiquei na dúvida. Vão obrigar a ir ver o arranque do Ricardo. Mas não interessa, foi penalizado na largada, falsa partida. Ora, vamos aos desastres. Hum.
Queres começar pelo Pérez ou pela Ferrari? Não, começa tu. Eu por Eu mim sim dá-me digo igual. uma outro. Eu depois digo uma outro. Ferrari vai do céu do Mónaco ao inferno de Montreal, um fim de semana cheio de erros e de coisas esquisitas. A verdade é que o Leclerc já andava a queixar-se nos treinos livres que o carro estava lento e que não tinha ritmo para os outros, incluindo os Aston Martin. Portanto, eles estavam em dificuldades aqui. Não sabem porquê, porque eles chegaram a dizer que tinham um carro que já dava para todos os circuitos. Uhum. E isso viu-se logo nos treinos de sexta-feira que não era verdade. Depois na qualificação, o Nuno Pinto explicou bem na Sport TV o que aconteceu. Eles estavam a contar que viesse de chuva logo ali, encheram o depósito com combustível a mais, deixaram-se ficar em pista a tentar fazer um tempo com pneus macios gastos. Quando os outros montaram pneus novos no fim para fazer os tempos, o Ferrari não teve capacidade de acompanhar. As margens são muito pequenas e, portanto, aí há uma falha da equipa. E também dos pilotos, mas mais da equipa, não terem tido aquela capacidade de calma, isto não vai mesmo chover, parem, vamos ter pneus novos e tentar outra vez, mas aí já tinha o combustível no tanque e já não havia muito a fazer, tinha que o gastar. Isso fez com que o Ferrari saísse em 11º e 12º, salvo erro. E depois no domingo, a primeira volta é muito má dos dois Ferrari. O Sainz perde várias posições, o Leclerc mantém-se ali em 11º, e à volta de 2, salvo erro, começa logo a dizer que tem problemas com o motor. Não se sabia muito bem o que era, mas pelo que fomos percebendo ao longo da corrida, era um problema de deployment, ele não conseguia ter aquela boost extra da bateria elétrica para poder, sobretudo nos pontos de ultrapassagem, de estar capaz de ultrapassar quem quer que fosse, apesar de nas curvas ser bastante rápido o carro. Isto são as palavras do Leclerc. Tudo correu ainda pior quando temos o primeiro safety car. Havia um aviso de que iríamos ter chuva nos 5 minutos seguintes. Toda a gente monta intermédios novos e no carro do Leclerc, vá-se lá saber porquê, meteram pneus duros. Eu não sei quem foi o cérebro da Ferrari que decidiu dizer: epá, não, isto é uma chuvinha, isto passa rápido e depois os pneus duros vai andar de caraças. Duas A pista, voltas. a pista ainda nem sequer estava seca da chuva inicial. Ok? Ele sai com os pneus duros e ainda antes de recomeçar a corrida, ele não consegue ganhar tempo ao último carro do pelotão, porque ele vai que cai para o último, ele não consegue ganhar tempo ao último carro do pelotão que já está na fila. Portanto, ele tinha o delta que ainda podia usar para encurtar essa distância, não conseguiu. E depois, a cada setor, estava a perder vários segundos por todos os outros. Conclusão, ele, ao fim de 2 ou 3 voltas estava a 1 minuto, já com o Verstappen a chegar. Foi na dobrado, depois voltou a parar para meter os intermédios, mas já foi tarde e estava feito o estrago. Depois, o Carlos Sainz, que não estava a fazer uma corrida nada de brilhante e que uns furos uns furos abaixo do que é o normal, tem aquele momento em que perde o carro, sobe o corretor, deixa-se deslizar para trás, abalga o álbum e acaba aí a corrida da Ferrari. 0 pontos, no momento em que podiam ter, quem sabe, encurtado a distância para a Red Bull, que estava privada dos pontos de Sérgio Pérez, que tinha saído lá atrás e que também não teve um dia nada brilhante. E assim, neste momento está sob a ameaça da McLaren e está mais longe da Red Bull e no caso do campeonato pelos Max Verstappen. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa a esta tragédia Não, italiana. dois aspectos curtos e mais transversais. A Ferrari não fazia uma borrada destas há muito tempo, e isso é bom sinal. Vamos lá ver, a Ferrari tem acertado nos passos, tem melhorado mecanicamente, tem melhorado do ponto de vista estratégico, portanto, voltou à Ferrari há 2 anos e isto foi, como dizes bem, uma tragédia em muitos atos.
2, as declarações do Vasseur não são mais do que isso, mas são inteligentes. Não se tornaram a melhor equipa do mundo a seguir ao Mónaco, não se tornaram a pior equipa do mundo a seguir ao Canadá. Só é estranho é ver como é que uma equipa com estes pergaminhos, história única, pode passar do céu ao inferno em tão pouco tempo por culpa própria, porque quer dizer, se o carro não tinha competitividade, isso era coisa que se calhar não conseguiam resolver, mas tinha a obrigação de ter a expectativa do carro ser competitivo ou não, e no entanto pareceram completamente perdidos o fim de semana todo, porque como disseste bem também, o Sainz, que não teve os azares todos do Leclerc, estava a fazer uma corrida absolutamente anónima no meio do pelotão, sem ganhar rigorosamente nada, e pronto, é isto. Eu já vi o vídeo do Ricardo, entretanto. Sim, Ele, a roda mexe, mas ele não sai da caixa. não, Porque é que é falsa partida? não consegui perceber. Aliás, perguntei-te isso, bem me recordo logo na altura. Sim, mas eu não tinha visto na altura. Não, Não percebi que ele se tinha mexido sequer. não consigo perceber. E agora o Sérgio mandou-me um vídeo do Sim, onboard sim. e ele mexe, Só, só é mas não relevante sai da para além da caixa. própria penalização, é porque ele acaba, eu sei que isto vale o que vale, porque obviamente se não tivesse sido penalizado, se calhar o lance tinha andado mais depressa, mas ele acaba sensivelmente 5 segundos do lance Stroll, de modo sem penalização, se calhar. Mas enfim, as equipas sabem mais disto do que nós e, portanto, se não fosse justo ou genuíno, eles teriam recorrido Olha, e mas a teriam. penalização foi irrelevante porque ele teve o safety car para Sim, fazer mas pensar quando os parou nas substitutos. boxes, ficaram 5 segundos sem tocar no carro, portanto o gajo acrescenta 5 segundos à Ele paragem estava em nas safety boxes. car. Ele não, eu acho que perdeu uma posição com isso. É? Não foi muito. Ok. Sim. Ah, Só ler aqui, já vamos falar do Pérez. O Biju diz que pessoal, e agora tomem notas do que o Salviano vai dizer. O João é amigo, não pode voltar a dizer o que disse no debrief. Pressão Não alta. sei se volto. Não sei se volto. Não vai ser tempo. O Jota está a insistir comigo. Desculpa, Salviano, mas tive de confirmar. A Red Bull ganhou 8 corridas em 2010, depois corridas foram 9. A Ferrari e a McLaren 5 cada, mas pronto, não tem mal de discordarmos. Não tem mal nenhum. E eu continuo a achar que 2010 foi melhor que 2007 e 2008. O Bernardo Figueiredo, o Mónaco Curse, chegou 2 semanas depois ao Leclerc. Não, eu acho que a Ferrari vai ter que pensar muito bem, primeiro o lado da comunicação. Uh, este circo todo, este folclore todo, eu acho que a Ferrari não aprende, só se enterra. Mas é crónico, isto, desde que eu me lembro de ver a Fórmula 1 e de seguir a Ferrari, é sempre este circo. Quando ganha são os maiores e já isto é tudo nosso, não é? E Madonna está connosco, ninguém nos para. E depois logo a seguir é um tombo gigante, porque de facto há aqui coisas que a sensação que me dá de ser a tifosi e de seguir a Ferrari há quase 40 anos, é que a Ferrari só consegue ser campeã quando tem um carro verdadeiramente superior aos outros. Porque quando não tem, passa a vida a fazer estes disparates. Portanto, tem um carro que pode lutar pelo campeonato, mas depois corta-se E, portanto, para corta os curar próprios tudo treinos. isto, foram buscar o piloto mais frio e racional de toda a história da Fórmula 1, a pessoa menos dada a estados de espírito ou de alma, a pessoa mais coerente na comunicação, às vezes quase lacónico, Sir Lewis Hamilton. Desculpa, era só nesta nota que queria deixar aqui. Epá, não, mas eu isso estou curioso para ver como é que vai funcionar, porque eu É acho que o Luís vai ter exatamente um isso. choque É que exatamente isso. não sei se recupera algum dia. Mas é impressionante, é que até aqui é porque eram italianos à frente da equipa, com o Todd funcionou porque era um francês. Agora temos lá um francês outra vez e estamos a ver mais do mesmo. Mas já ainda usar o Vasseur é um patamar que neste momento tudo que não seja contratar Adriano Newey é um fracasso. Ok? Portanto, isto ainda vai piorar. Porque se não vier Adrian Newey, o Vasseur já passa a ser um palhaço. Pá, eu não entendo esta lógica da Ferrari. Eu sei que isto é tudo muita paixão e que os italianos têm uma religião e não sei o quê, mas acho que a malta também tem que ter juízo e a equipa tem que ter mais juízo que os adeptos, não é? E não embarcar nestas cantigas. E quero ver o que é que vão fazer agora em Barcelona. Por se chegarem a Barcelona e não forem competitivos e estarem na luta com a McLaren e com o Red Bull, começam a afiar facas em Maranello. Que é o que Vamos temos. ver. O F. Martins diz que aquele momento em que o Leclerc foi dobrado foi confrangedor após Mónaco. Pá, eu vou-vos dizer muito sinceramente, esta parte em que os gajos são dobrados pelos outros, os rivais, a mim não me choca nada, porque cada corrida é uma corrida.
E o Leclerc não foi dobrado porque o carro era assim tão mau, foi porque cometeram aquela loucura de lhe montar os duros e ele perdeu imenso tempo por causa disso. Em condições normais nunca Mas olha que haveria isso, essa eu esqueci-me de dobragem. dizer isso. Isso montar os duros é coerente com a Ferrari. Por acaso a Ferrari nisso é uma coerente, porque fez-me lembrar da Malásia 2009, quando a pista estava sequinha, 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 e alguém na Ferrari decidiu que ia chover a potes e mandou o Raikkonen parar e calçar pneus de chuva. Ele andou 2 voltas em pista a perguntar onde é que estava a chuva. E quando a chuva chegou, já ele tinha parado outra vez para meter pneus seco e a chuva chegou de tal ordem que tiveram que parar a corrida e ele foi comer um gelado. É a Assim célebre já não imagem que ele voltou. foi comer um gelado. Sim, exato. Tirou a lata de Coca-Cola e o Magnum Isso, e foi isso, a vida dele. isso. Mas deve ser o mesmo gajo na Ferrari que está. Se calhar, olha. O STM diz: a linha B da regra, Salviano. The car must come to a halt precisely at the position indicated by the official and cannot subsequently move forward, backward or leave that position until the start signal. E não era mais fácil ter só escrito: o carro não pode mexer, ponto. Uhum. É preciso uma frase tão complicada para dizer isto. Continua a não fazer sentido. A frase pode ser ainda mais complicada do que eu gostar, que a regra é estúpida na mesma. Se não sai da caixa, não ganha vantagem. Não percebo. SR, esta Ferrari com o Lewis vai ser um festim. Tu e o João Amaral depois juntam-se, compram pipocas e divertem-se. SDM, o carro, the car must be stationary in a designated location. Mas ele está na designated location, está na caixa. As rodas não passam dali. É isso que eu não entendo. Mas tudo bem, siga. Isto já é pet peeve meu, não tem nada a ver com a regra nem com o STM. Rui Tavares, a Ferrari parece ter levado o setup completamente errado e definições do motor para treinos de inverno, mas deram muitos tiros nos pés. E diz o Rui Tavares que o Pérez relaxou agora que tem um contrato injustificado e se calhar tem uma cláusula para não estragar o carro. A parte do contrato injustificado e da cláusula fica para quarta-feira, mas Sérgio Pérez, João, grande fim de semana. Começa com a renovação do contrato. Sim, começa com a renovação do contrato e a melhor forma de recompensar essa confiança que foi depositada nele e da qual vais falar mais demoradamente e bem na quarta-feira é fazer este fim de semana. Vamos pegar primeiro nas partes do fim de semana e depois partir para uma coisa um bocadinho mais transversal. Fim de semana, a coisa andou sempre mal. Eu acho que o Pérez, eu não fiz esse levantamento estatístico, estou a lembrar de memória, mas acho que o Pérez e o Canadá têm uma relação complicada do ponto de vista da Fórmula 1. Acontece. Mas se o carro pareceu perdido em termos de acerto, se o Verstappen teve os problemas que tu já descreveste, como tu dizes muitas vezes, o verdadeiro ritmo do carro vê-se pelo ritmo do segundo piloto. Enfim, o Pérez teve. O Red Bull estava longe de facto de ser o melhor carro. A não passagem à Q2 é um misto de culpa do piloto e culpa da equipa, pelo que eles dizem, porque aparentemente uma das peças que introduziram na suspensão traseira, uma das barras, não percebi se era de torção, se era de estabilidade, não era a indicada para aquilo e, portanto, ele não conseguiu recuperar esse déficit. Parte há de ser ritmo das mãos, portanto, culpa repartida. A corrida começa francamente mal com o toque no Ocon, que para sorte do Ocon fica virado para o sítio certo, não é? Portanto, mas dá-lhe ali uma pancada, o Gasly, desculpa, dá-lhe ali uma pancada bem forte, estraga a asa, tem que substituir a asa e por aí fora. E depois a partir daí, não recuperando rigorosamente nada e andando como o Sainz lá no meio do pelotão, de uma forma, enfim, só não é absolutamente incógnita porque está a conduzir um Red Bull, tem aquela saída de pista maravilhosa que até levou o Norris a dizer Vettel, porque na mesma curva, só que desta vez batendo com força no, enfim, no muro de proteção e nas barreiras de proteção. E depois o número subsequente de levar o carro até à boxe, que é o que faz o Pérez mais notado este fim de semana. É de facto um fim de semana miserável a todos os títulos. Aquilo que me preocupa mais é que o Pérez vinha fazendo no início do campeonato, falei muitas vezes sobre isso aqui com a Inês e mesmo contigo, quer aqui, quer fora daqui, não tendo ganho corridas este ano, estava a fazer um início de campeonato estável, regular, exatamente cumprindo, pondo o checkzinho nas caixas todas que a Red Bull lhe pedia, estando atrás do Max, fazendo pontos para a equipa, mas mesmo sem lhe terem falado em possibilidade de ser campeão do mundo, porque me lembro este ano ninguém falou disso, está tão longe de ser sequer uma possibilidade, que é quase a mesma coisa que eu dizer que vou ser ainda escolhido pelo Roberto Martínez para ir para o Europeu esta sexta-feira.
o tipo foi-se abaixo, a cabeça dele está outra vez num turbilhão e a prestação dele em pista continua a ser, ou passou a ser aquela que tem mostrado nos últimos anos. Portanto, o Pérez começou um ano muito plano e agora caiu outra vez. Assim, um bocadinho como a Ferrari e como a Mercedes, por razões diferentes, eu estou muito curioso para ver a prestação que ele vai ter em Barcelona, porque manter-se a este ritmo vai ser embaraçoso, sobretudo à luz da renovação do contrato por mais de 2 anos. Mas repara, o ano passado houve aquele momento de pôr-se em picos de pés e que estava na luta pelo campeonato, depois o Max arrumou com ele e ele foi abaixo. Mas este ano está a acontecer outro fenómeno, é que este ano de repente a McLaren e a Ferrari cresceram. Uhum, certo? E qualquer erro do Pérez é muito mais amplificado nesta altura. Sim. Portanto, não é tanto que ele tenha um decréscimo de forma brutal, é que acontecem outras coisas que ainda tornam pior o Sim. desempenho de Sérgio Pérez. São as duas coisas, mas ele está num decréscimo de forma, ou seja, em relação ao início do ano, ele também decresceu de forma. A qualificação em particular, que era o grande problema dele, a Ele grande pecha decresce de dele. forma, desculpa, ele decresce de forma a partir de Imola, que é quando introduzem este update Sim, no carro. sim, sim, é verdade. Eh, e, e já percebemos todos que o Max consegue encontrar a maneira de compensar os problemas do Sim, carro. e o Pérez não O vai Pérez conseguir. não, Não é, não não é, consegue, não está não é o mesmo nem perto piloto. nem Mas longe. eu, por acaso, acho que Miami, mesmo não sendo um mau fim de semana para ele já tem ali alguns sinais de estabilidade ou de falta de estabilidade emocional. Aquele arranque em que ele quase varre o Verstappen de pista, Não, mas aí não é. também teve a inspiração do Luís no dia Sim, anterior. mas não é coerente com aquilo que ele vinha a fazer desde o início do ano, é verdade. O Luís fez exatamente o mesmo. Enfim, acontece. Mas não era coerente com aquilo que ele vinha a fazer desde o início do ano. Ele aí já estava um bocadinho mais destabilizado. Imola e estes updates, como dizes e bem, podem ter alterado completamente aquilo que são as sensações dele dentro do carro e, como dizes também muito bem, é muito mais difícil recuperar agora porque à frente não tem apenas o Max Verstappen, tem todos os outros. Acho que a qualificação estava a ser uma das coisas em que ele estava a recuperar melhor este ano, portanto estava a ter uma diferença menor para o Verstappen em relação a anos anteriores. Isso acabou, não é? Ou seja, pode vir a recuperar em Barcelona, mas quer aqui, quer no Mónaco, quer em Imola, foram 3 fins de semana seguidos muito maus. E 3 fins de semana seguidos muito maus já não é um conjunto de azares. Não, eu acho só que me dá que este update Red Bull meter o carro a funcionar numa janela muito pequena deve ser muito mais complicado também para o piloto saber aproveitar essa janela Hum? quando a tem. E o Pérez, de facto, é muito sensível a este tipo de situação e já vimos isso nos outros anos e, portanto, ele demora muito mais tempo do que o Max a adaptar-se e encontrar maneira de conduzir o carro de forma estável e confiante. E num qualificação, tu neste momento estamos a ter qualificações do outro mundo, não é? Que eles Verdade. cabem, os 10 primeiros cabem em meio segundo ou 6 décimas num circuito normal. Este fim de semana os 7 primeiros em 2 décimas e pouco. Hum, ora, não ter confiança no carro significa perder mais do que Uhum, isso ao longo da volta. verdade. E Não, só isso basta para ele ele ficar ficou muito fora do perto top daqui a 10. 2. E ele ficou muito perto daqui a São 2. 27 milésimos, salvo erro. Sim, é uma coisa ridícula. Agora, é o terceiro seguido, é como te digo. Admito que neste até possa ter tido o tal azar e tudo mais, mas são 3 seguidos, quer dizer, já é um padrão, já não é um acontecimento isolado. Só ler aqui os comentários. O SR diz que o Warner, entretanto, já disse que o contrato tem muitos detalhes. Para bom entendedor, meia palavra baixa. Sim, mas ele disse isso porque se escaiu. E disse que o Pérez tinha renovado por um ano. E depois Certo. corrigiu e disse um mais um. Uhum. Estes contratos têm muitos detalhes. Foi assim que a coisa aconteceu. O Rui Tavares diz que ele até ajudou o Gasly a não fazer peão no início da corrida. Verdade. Foi muito generoso. O JF1 diz nada contra o Pérez, mas penso estar clara a situação. Alinhou com o Horner no início da confusão versus Marcos e pronto, recebeu até ver a contrapartida, mas a continuar assim é impossível. Quarta-feira. Hum. Guardamos para quarta-feira este tema. SR, o Pérez falou em ser campeão do mundo antes do início do campeonato, foi em novembro do ano passado, salvo erro. Ele começou a falar disso. Depois calou-se entretanto. Pois, lá está, ou seja, não há uma relação de causa e efeito entre essas declarações e o início do campeonato que até foi calmo, coerente, controlado, estável. E Sim, de a repente. única diferença disto é para o ano passado é que este ano ele não teve hipótese de ganhar nenhuma corrida, o ano passado já tinha ganho duas, porque mais por ausência do Max do que Mas propriamente. por aquilo que tu dizes, repara, em Miami, se este carro fosse tão dominador como o do ano passado, Miami teria sido uma corrida que o Pérez podia ter ganho, não é? Sim. Porque o Max comete aquele erro, tem o problema do safety car, portanto podia perfeitamente bem ter ganho a corrida. Não acontece porque de facto o Red Bull já não é o carro
dominador que era nos anos anteriores, os McLaren e os outros carros, os Ferrari, esta corrida também os Mercedes, estão lá a meter-se no meio. Portanto, dizes muito bem, os erros dele são ampliados. Aquilo que me tem espantado mais até é a mesma qualificação, porque aí é que ele está a perder mais ainda. Depois a corrida a partir de 16º, 17º é muito mais complicado. Mas eu acho que vamos ver mais disso do Pérez este ano de qualificação, Sim, porque sim. como isto está muito, e vai estar cada vez mais apertado, porque a tendência vai ser das outras equipas encostarem à Red Bull ainda mais. Sim. E, portanto, e se a Aston Martin, por exemplo, ainda dá o salto que esperemos que dê, mesmo que não seja para encostar nas outras, mas já estar a meio da distância que está agora, por exemplo, o Pérez vai ter muitas qualificações que vai fazer oitavo, nono ou fora do top 10. E não há muito a fazer em relação a isso, porque é a realidade do momento. Ele tem vários pilotos com maquinaria capaz de anular qualquer vantagem que o Red Bull tenha, e se o Red Bull deixar de ter vantagem, então ainda pior. E vamos ver quanto tempo é que dura a vantagem do Red Bull este ano, porque enquanto a coisa se mantiver ali pela 1/10, o Max consegue combater isso e ultrapassar isso. Mas se passa isso, já se torna mais complicado também. O JF1 diz que já em 2022 e 2023 o Pérez deu-se mal com os updates, é verdade. E o Bernardo Figueiredo diz que isto pode prejudicar a Red Bull no campeonato de construtores, já é difícil ao Max conseguir pontuação máxima e deve precisar de mais ajuda. Sim, eu acho que já tínhamos falado disso no quarta-feira, salvo erro. A Red Bull neste momento tem que pensar muito seriamente no campeonato de construtores, mais do que de pilotos. Porque no de pilotos o Max ainda vai gerindo e vai conseguindo tirar vitórias da cartola. Mas no de construtores, se Ferrari e McLaren continuarem a pontuar com os dois pilotos regularmente, isto apesar da hecatombe da Ferrari aqui, que não esperemos não seja para repetir, a Red Bull pode chegar ali a setembro e já não está líder do campeonato, mesmo com o Max a ganhar corridas aqui e ali e a fazer pódios. Portanto, vamos ver o que é que eles conseguem fazer em relação ao Pérez. E eu acho que, e para terminar a minha participação aqui no debrief de hoje, eu acho que a saída do Adrian Newey está-lhes a custar. Não tanto porque a malta diz sempre, mas ele não estava envolvido nos carros, mas não estava, mas estava lá. Havia uma dúvida, era com ele que iam tirar. Havia um problema, era ele que iam pedir para resolver. E agora não tem isso. Essa almofada de conforto de poderem ter ali alguém que, olhando para o carro e estando em casa descansado, a refletir, a pensar e a pôr todo o seu conhecimento e experiência ao serviço da equipa, já não existe. E portanto agora vão ter que resolver eles, os mesmos que estão a criar os problemas, vão ter que os resolver. Isso demora muito mais tempo. Não é tão eficaz. E mais, quando tens um problema, queres alguém que esteja distante do problema, olhar para ele, a analisá-lo e indicar o caminho de saída. Não é alguém que está metido no meio do problema. E acho que essa é a realidade com que a Red Bull vai ter que viver agora e vai ter que se adaptar. E isso vai demorar o seu tempo. Não acho que vá durar para sempre, mas acho que vamos ter aqui 2 ou 3 meses em que se calhar vamos ver a Red Bull um bocadinho à Nora a encontrar soluções para problemas que antigamente resolviam muito mais rapidamente porque tinham o Adrian na equipa. Eu há uma coisa só para terminar que me teve muita confusão, foi a pressa do Horner e do Vacher de retirarem o Adrian Newey da equipa, de o isolarem. Porque eu não entendo qual é o receio deles. Ok, podem tirá-lo de tudo o que seja projeto de 2026, podem inclusive afastá-lo do que ser o projeto do carro para 2025, mas o 2024 não faz sentido. Porque é que não o aproveita enquanto ele lá está? Ou terá sido ele a pedir para ficar de fora? Ele já se queixou que não. Ou já queixou não, ou já disse que não, que disseram que não fazia parte. E portanto, a Red Bull está numa nova realidade, tem competidores muito mais perto e a ganhar terreno semana a semana, e isto vai se tornar mais interessante para nós que estamos a seguir de casa, e vai tornar mais interessantes os debriefs. Vocês vão ter ainda muito mais incidentes para analisar e debater nos próximos episódios. Assim seja, como se diz na missa. Não sei se tens alguma coisa que queres acrescentar, nota final. Obrigado. Agradecer a todas e a todos os que nos seguiram em direto e obrigado pela companhia e por fazerem perguntas e comentários. Se quiserem vir ao podcast quarta-feira alguma vez, já sabem, mandem um e-mail para podcast@vff1.com
podcast@vff1.com. Teremos todo o gosto em receber-vos na quarta-feira. Se não são patronos ou patronas, tornem-se patreon.com/vff1 ou tornem-se membro do canal do YouTube. A partir de €1 por mês estão a ajudar o podcast. Juntam-se à melhor comunidade portuguesa de Fórmula 1. Agora vou passar a chamar-nos assim porque dizem que está engagement e likes. Somos a melhor de facto porque temos muita e boa gente que gosta mesmo de Fórmula 1 e que partilha este espaço connosco e que nos faz a todos aprender imenso uns com os outros, sobretudo com pessoas como o João Amaral e outros que lá andam que bebem há tanto tempo como eu ou mais e participem nos nossos chats do WhatsApp, no nosso fórum TSF nos diretos, mandando-nos mensagens, deixando comentários nas redes sociais, sigam-nos no X e no Instagram e vão dando notícias. Nós voltamos quarta-feira às 21h Portugal Continental, menos 1 hora nos Açores, para o Vamos Falar de Fumo. Esta semana vamos dedicar algum tempo a falar dos novos regulamentos para 2026 e vamos obviamente analisar a atualidade da Fórmula 1 para além do Grande Prémio do Canadá. Vamos ter também esta semana o VFF1 NBA com uma primeira análise aos primeiros jogos da final e também vamos falar de wrestling e vamos falar de fumo NASCAR. Todos eles sairão mais para o final da semana. Se não for antes, até quarta-feira da minha parte. João, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Boa semana e até nós vemos provavelmente no próximo Pináculo, não no debrief, se tudo correr bem. Para o próximo debrief teremos a Inês aqui aos comandos da emissão, que faz isto muito melhor do que eu. Não é verdade. Beijinhos e abraços para todos. Um abraço grande. Beijinhos e abraços para todos e até breve.